Estamos aqui para gravar mais um episódio do Nível Acima, um programa que tem como objetivo impulsionar e desenvolver o pessoal e profissional. Aqui exploraremos temas como pessoas, empresas, artes, gastronomia, finanças, e hoje temos dois convidados, Flávia e Kleber Alves, que vamos aprofundar muito no sentido de falar de pessoas, treinamentos e mais. Eu me chamo Leonardo Amaral, sou um host do programa, sou médico à frente da Elo Health, uma empresa de tecnologia para laudos em radiologia. E hoje eu vou apresentar aqui nossos convidados de hoje, conosco o Kleber Alves, que é o fundador da EducaVix e o CEO da Enjoy Educação. Administrador profissional com especialização em gestão estratégica, recursos humanos e psicologia organizacional. Especialista em recrutamento e seleção. Membro fundador da BNI Espírito Santo. Bem-vindo. Obrigado. Kleber. Prazer estar aqui. Teremos hoje aí um momento de conversa. Vamos aprender mais do que ensinar. Bom, dentro do tema também a gente convidou Flávia Freitas, terapeuta, professora, palestrante especializada em desenvolvimento humano e habilidades socioemocionais, professora da FDV, formada em Direito, Administração, Gastronomia, atualmente graduada em Psicologia. Ela reúne uma trajetória plural e profundamente conectada com as pessoas. Bem-vinda, Flávia. Obrigada, Léo. Prazer estar aqui com você, com o Kleber. Tenho certeza que vai ser um bate-papo bem interessante. Bom, a gente vai aqui conversar um pouquinho sobre a trajetória de vocês, tá? Vamos explorar suas histórias, as suas experiências, entendendo os momentos que levaram vocês ao nível acima, né? Pelo que vocês escreveram aqui, tem muita história, né? Vocês fizeram muitas coisas. Muita coisa diferente, né? Então, preparei algumas perguntas que nos guiarão desde a infância até o dia de hoje. Tá? Abordando descobertas pessoais, desafios superados e decisões marcantes e grandes conquistas. Bom, Flávia, você nasceu em Biraçu, correto? Se mudou ainda criança para Vitória. O que da sua infância no interior e dessa transição para a cidade você sente que ficou com você hoje, no aspecto de mãe, professora e terapeuta? Uma infância no interior é uma infância rica, né? Então eu fui muito feliz lá em Biraçu, tanto que falar de lá ainda me emociona, porque eu tenho muitos laços lá ainda, né? Desculpa. Mas é uma cidade muito boa, assim, e eu tive a felicidade de passar anos felizes lá, né? Eu falo que é uma infância que eu desejaria para as crianças de hoje, né? Que a gente tem a oportunidade de brincar, correr, fazer muitos amigos. E aí eu sempre fui muito curiosa, muito, né, sabida. Eles me diziam que eu era sabida. Talvez por ser curiosa mesmo, né? Eu me via como uma igual. Mas lá era um momento de muita felicidade, assim, que a gente podia ser criança de verdade, né? Então fiz muitos amigos, que são amigos até hoje. E com 12 anos a minha mãe e o meu pai tomam a decisão de eu vir para Vitória, né? Me mudar para cá. Eles apostavam que aqui eu teria mais oportunidades, que hoje eu até entendo, mas eu acho que foi uma transição um pouco dolorida, né? Saí de um lugar muito, né, sociável para uma cidade grande. Eu vim praticamente sozinha, com um primo que me acompanhava, que morava comigo, mas fui estudar integral, num ambiente completamente diferente, né, do que eu tinha lá. Mas, assim, o que ficou, assim, é que a infância é o chão que a gente vai pisar a vida inteira. Então, essa oportunidade que eu tive lá é o que eu penso hoje, tanto com quem eu me deparo, mas principalmente com os meus filhos, né? Para que eles tenham uma infância que realmente eles possam ser crianças, né? E criança faz o quê? Faz peraltice, criança é saudável, criança explora, criança tem energia, né? Ela precisa viver em ambientes que promovam essas habilidades que a gente precisa desenvolver para a vida. E que lá em Biraçu eu tive a oportunidade de desenvolver. De ser comunicativa, de conhecer pessoas, né? De me interessar por elas, né? De fazer algo que pulse, que faça sentido a vida, sabe? E isso a gente coloca uma sementinha na infância, né? Uma infância que faça um caminhar nessa vida tão desafiadora um pouco mais leve,
ou um pouco mais de propósito, de sentido, e que a gente tem perdido um pouco nos nossos dias. Então, os pais que eu atendo, eu falo, não tenham medo de ir na contramão, vão na contramão do mundo, sabe? Não é porque todo mundo faz assim que eu tenho que fazer. Vamos voltar como a gente era, como que a gente fazia. A gente se reunia, a gente tinha rede de apoio, a gente tinha vizinhos, a gente se interessava pelo outro. Flávio, isso tem pouquíssimo tempo que essa ruptura que está em andamento, ela tem pouquíssimo tempo. Se você olhar para trás, tem 15, 20 anos no máximo. Exatamente. A gente está aprendendo também, eu acho, a viver nessa nova forma. Mas a gente está sendo engolido por ela, né? Isso que eu falo. Porque nós vivemos toda essa transição, né? A gente... Da década de 80. Mesmo eu que morava na capital, a gente sente a diferença que era alguns anos atrás para hoje, né? Exatamente. O problema da tela, que tem roubado muito a atenção, né? Dos filhos. Dos filhos, e né? você é mãe de 4, correto? Exatamente. Olha o desafio, com tudo que você fez aqui, professora, terapeuta, é uma guerreira, né? gastronomia, como que você conseguiu equilibrar isso tudo, né? Eu no equilíbrio, né? Os pratinhos. Fica tranquilo, aqui não tem uma Mulher Maravilha nem uma mãe ideal, né? Tem muitos pratinhos que são equilibrados e eles vão cair em algum momento, né? Então, essa vulnerabilidade é importante a gente pontuar, né? Então, não tem uma maternidade ideal, tem a sua maternidade, que ela é construída no dia a dia. Muito do que a gente viveu, a gente vai carregar, né, da nossa experiência enquanto filhos, mas também é uma maternidade que a gente pode construir. Para isso, também, eu me permiti também olhar um pouco para mim, né? Porque para dar continuidade a esse processo do maternar, primeiro tem que ter coragem para nos visitar, assim, visitar cada um, né, que é pai, que é mãe, as suas dores, né, mas também os acertos que tiveram ao longo do caminho dos nossos pais ou de quem nos criou. Então, assim, eu tenho um filho de coração, que eu tive a oportunidade de acompanhar toda a adolescência, que é o Rodriguinho, que hoje tem 33 anos, então é um homem. Mas eu tenho 3 filhos também, que são crianças, né? Então, é essa preocupação dessa infância, ser uma infância realmente que proporcione a criança ser quem ela veio ser nesse mundo, né? Então, eu não posso criar filhos fazedores, eu falo, que só façam. Mas quem é você? Você tem contato, assim? Você se suporta? O ócio é importante, a criatividade, para que ele tenha chance de emergir o que ele tem de melhor. Todos nós temos habilidades muito boas, mas muitas vezes querem nos colocar em caixas e não nos propiciam ser quem nós somos, quem nascemos para ser. E às vezes as caixas são as famílias, é a escola, é a própria igreja. Então eu falo, tenha coragem de sair da caixa, de olhar para o seu filho além de um padrão que ele tem que ser, ou de um filho idealizado que muitas vezes a gente romantiza, que meu filho tem que ser muito bom nisso, mas é um ideal meu. O que faz sentido para essa criança? O que faz sentido para esse adolescente? Muito bom. É só a primeira pergunta e olha tudo que eu falei, desculpa. Não, vamos lá, aqui nós estamos abertos aqui para ouvir. Pode ir cortando, tá? Kleber, me diz aí um pouquinho da sua origem e dentro do seu perfil que é voltado para conexão, construção coletiva, voluntariado, o que na infância ou juventude te despertou esse senso de liderança em rede e compromisso com a comunidade? Boa pergunta. O Flávio estava falando ali sobre a infância em Guaçuí, né? Ibiraçu, desculpa. E a emoção que você acessou, eu também acessei, eu me arrepiei na hora que você começou a se emocionar, porque a minha infância foi pontuada no interior também, não de maneira integral, mas a nossa família tinha uma dinâmica muito interessante que meu pai é engenheiro, minha mãe bancária, tinha umas férias de dezembro, mais ou menos ali, e eles pegavam eu e meu irmão, levavam para a fazenda do meu avô, no interior do Goiás, interior mesmo, onde tinha onça, sabe? Uhum. E onde tinha rio, onde tem rio, uma fauna muito rica, e eles deixavam a gente lá 2 meses com os meus avós. Então a gente vivia o dia a dia da fazenda, que era acordar de manhã cedo, era coletar leite, fazer queijo, capinar na roça, a vida dar suporte aos trabalhadores da fazenda. Essas férias em Goiás. Essas férias minhas em Goiás. E isso se repetiu durante muitos anos, mais de uma década, assim, dos 6 aos 16. Então marcou muito a minha infância. E tem alguns aspectos da vida na fazenda que até hoje são valores que eu trago e são aspectos do meu comportamento que são enraizados nas práticas do dia a dia na fazenda. O coletivismo,
tudo era junto, né? Eu lembro da minha avó sempre me falando assim, filho, ela não chamava de neta, falava, filho, você não veio passar férias aqui, você veio ficar com vovó. E para ficar com vovó, você tem que ajudar nas coisas da casa. A rotina começava às 4h30 da manhã, 5 horas da manhã, porque o curral acordava às 5 da manhã, né? Então ela me pedia muitas coisas e eu tinha um aspecto ligado à coragem muito grande, porque era o meio do mato, tinha cobra, tinha bichos diversos, tinha ouriço, sabe? Então era uma coisa meio selvagem, em que ela falava assim, você tem que ir na roça a 1 quilômetro de distância para levar a marmita dos peões, né, dos trabalhadores lá. E eu tinha que tomar cuidado onde que eu pisava. Então tinha uma coisa de enfrentar, e às vezes eu me paralisava no medo, sabe, de falar assim, o que tem aqui? Eu tinha 7 anos de idade levando 8 marmitas e uma garrafa de café para abastecer os peões para continuar capinando o resto da plantação de milho e tal. Então esse coletivo e essa coragem, essa coisa de assim, por que eu estou fazendo? Eu apenas fazia, eu apenas ajudava, precisa consertar uma cerca no meio do mato, os peões estão indo, você quer ir junto? Quero. E eles lá falavam assim, não é o filho do fazendeiro, ele é um cara que veio, um garoto que veio ajudar. Então eles falavam assim, Kleber, você tem que olhar, tem que aprender como é que conserta uma cerca, tem que tomar cuidado como é que você abre espaço no mato. E isso tudo foi moldando um pouco. Quando eu voltava para a cidade, essas coisas eram tão vivas em mim, que às vezes eu olhava para o meu ambiente escolar com 8, 9, 10 anos de idade e falava, cara, eu sei coisas que esses garotos não sabem, sabe? E era muito interessante porque de vez em quando essas habilidades eram requeridas no dia a dia, porque a gente brincava na rua, né? A gente está falando muito sobre a infância, e o que essa juventude de hoje perdeu em relação a uma geração atrás. E essas habilidades eram requeridas da esperteza, da sagacidade, da velocidade, da força. Isso tudo era muito interessante. Então, eu acho que isso foi o início dessa construção do Kleber de hoje, de ser um cara voluntário, de estar ajudando o coletivo, de estar sempre olhando para o outro e assim, o que você precisa? Em que eu posso te ajudar? É muito sobre doar. Então, acho que minha vida foi muito pautada sobre isso. Eu tive uma infância maravilhosa, né? Eu tive como eu falei agora, tive uma infância muito rica, morava perto da praia, então tinha contato com o mar, sempre fui um cara do mar, sempre perto do mar, a casa de praia, em Manguinhos, que estava falando que eu moro hoje em Manguinhos. Então, nossa vida é muito perto do mar, a gente faz esporte no mar. Então, foi uma infância fantástica, assim, sem maiores dificuldades, sabe? As dificuldades normais do dia a dia, pegar ônibus, enfrentar algumas coisas ali, mas muito, muito feliz por ter tido a oportunidade de ter tido essa infância. E hoje eu tento minimamente reverberar isso com os meus filhos para que a gente ajude eles nesse processo que eles estão enfrentando do excesso de tela e todo o prejuízo que isso causa. Então, nós assumimos certas posições, por exemplo, lá em casa, de ter um prejuízo na logística, mas ter uma qualidade de vida pela dinâmica da nossa vida com eles ali, que aquele bairro proporciona, que às vezes um condomínio fechado não daria. Então a gente assume alguns prejuízos logísticos para a gente poder tentar defender essa condição de falar assim, cara, vamos ter uma infância rica, sabe? Vamos ter uma infância diversa. A gente tem uma mangueira, Léo, no meio do quintal, uma mangueira de 40 anos. Então a gente colhe manga, a gente tem ninho de passarinho. Então é um ambiente que proporciona muito dessas experiências vivenciais mesmo, de pai, corre aqui que tem um bicho no fio, e um gambazinho passando pelo fio, e a gente para fotografar e brinca com o animal. Então, eu tento reproduzir um pouco disso, que não tem mais hoje, a dinâmica da gente ir para a roça não permite mais ter mais tempo para poder fazer isso, mas a gente tenta reproduzir. Então, sou pai, né, pai de 2, né? Flávia, realmente tem que tirar o chapéu, porque 4 já adiciona uma dificuldade muito grande na rotina, mas os 2, o meu filho mais velho tem 15, o Arthur, papai
eu amo demais a conta, muito orgulho dele. E a minha mais nova tem 10 anos, espertíssima, sagaz demais, jogadora de vôlei, sabe, reconhecida já como um talento no vôlei. Casado há 18 anos com Luciana, minha esposa, amor da minha vida, um beijo para você. E é um momento interessante de vida, de carreira, então a gente vai falar um pouquinho disso, vamos deixar a seguir, a gente poder explorar um pouco mais. Bom, então eu entro no tema aqui, descoberta profissional, né? Flávia, sua formação é diversa, né? Diversa. Direito, gastronomia, e hoje você está mais... Estou formando em psicologia. Em psicologia. Em que momento você percebeu que a sua verdadeira vocação estava em desenvolver pessoas, especialmente em temas como inteligência emocional e habilidades humanas? Assim, pessoas sempre foi algo que eu sempre gostei muito. Então, conhecer gente, né? Então eu sou aquela que na fila do pão vou puxar papo com quem está ali do meu lado, que eu sempre acredito que o outro tem algo que eu possa aprender, que eu possa descobrir, que possa agregar. Então, sempre fui falante, comunicativa, então trabalhar com pessoas, isso era certo na minha cabeça. E aí, como a gente vive nesse automático, né, de fazer muito, então eu fui uma jovem também que estava nesse ritmo. E na época eu comecei fazendo relações internacionais, que não está aí. Então, eu fui para o Rio, né, o meu pai dizia muito da carreira de diplomata, e como eu sempre fui, assim, comunicativa, jeitosa, eu achava, quem sabe, eu posso ser diplomata. E coloquei isso na cabeça. Fui para o Rio com 16 anos, passei na faculdade lá e fui fazer relações internacionais. Só que a conta não fechava, porque eu sempre fui muito ligada à minha família. Então eu comecei a pensar, como é que eu vou ser diplomata, morar lá no Sri Lanka, no Suriname, se eu tenho muita dificuldade de ficar longe deles. Os laços ali. Dos laços. Eu fiz intercâmbio, né, high school nos Estados Unidos, foi muito difícil ficar longe, mas consegui ficar. Depois eu fui para a Inglaterra com 18 anos, fiquei também um tempo, mas foi sofrido. Eu fiquei porque eu sabia que eu tinha prazo para voltar, porque se fosse em definitivo seria difícil. E aí, em determinado momento, teve uma situação de violência no Rio, eu falei, eu vou voltar, não tem condição de eu morar nessa cidade. E eu era muito nova, os meus pais concordaram, volto para Vitória, com 16 para 17 anos, e entro em Direito e Administração. Então eu fiz as duas faculdades ao mesmo tempo. Porque, por serem cursos amplos, gerais, genéricos e ao mesmo tempo específicos, mas que possibilitavam muitos caminhos. Então foi aí que eu me localizei. Depois a gastronomia veio como um hobby mesmo, como algo para investir que eu gostava. E aí fui trabalhando... Minha família, né? Já que você gosta de família, eu gosto de família. A melhor forma é botar todo mundo ao redor de uma mesa. Exatamente. Sua origem é italiana? É italiana. E meu avô é negro, então, assim, foi uma mistura maravilhosa, assim, né? Muito rica, assim, culturalmente falando. E de diversidade, né? A gente sempre respeitou todas as formas de ser, de viver, de se posicionar no mundo, né? Meus pais sempre frisaram muito isso. Eu sou de uma cidade que tem, né, o budismo, por exemplo, sem converter ninguém em budista. Então a gente sempre frequentou muito o mosteiro, apesar de ser extremamente católico. Então a gente tem uma relação com o mosteiro. Eu lembro a missa em 1985, a missa de 30 dias de falecimento do meu avô, extremamente católico, foi no mosteiro. E aquela cerimônia, eu criança, com 3 anos, aquilo me encantava, porque era uma celebração, não era um sofrimento, igual muitas vezes a religião cristã, né? A gente tem a morte como algo muito dolorido. E aí eu comecei a internalizar, e como o budismo, né, respeita essas formas de vida, o outro, todo mundo contribui para um coletivo, então aquela filosofia também ali me encantava, e hoje realmente o mosteiro explodiu como um ponto turístico, como algo realmente muito vivo lá na minha cidade, muito encantador. Mas voltando, aí quando eu me tornei mãe, foi, né, do Rodriguinho, já foi um processo, porque ele é adolescente, eu com 23 anos, ele com 14, eu me sentia nesse maternar, apesar de ele ter a mãe, a figura da mãe, eu falava muito claro, eu não estava ali para, né, ocupar o lugar dela, a gente estava para dividir, né, eu estava para agregar, mas ele me ensinou muito, né? Porque foi uma pessoa, né, cheia de demandas, um adolescente em formação ali de personalidade. Então, para mim, foi um aprendizado enorme. Aqueles meninos, amigos, tia, né? Maiores do que eu, tia. E eu sempre vivi aquele universo, fui acompanhando aquelas demandas da adolescência.
E depois a gente resolveu, né, vamos ter os filhos aqui gerados também. E essas crianças, assim, eu idealizava muito essa maternidade, porque fala muito, ser mãe é a melhor coisa do mundo, você vai descobrir o maior amor do mundo. E aí, quando nasce a Helena, uma bebê de 4,3 kg, que acordava a noite inteira, mamava a noite inteira, eu entrei em desespero, eu falei, que maternidade... Construiu rápido. Exatamente. Não vem com manual, né? Exatamente, que maternidade é essa, né? Cadê esse amor todo? Não tô conseguindo ver, eu só vejo assim, né? Aí aquela melancolia, né, do pós-parto, e foi muito difícil, aquilo foi perturbador, falei, não, já parei por aqui, a Helene e o Rodriguinho está ótimo, não tem condição de ir além, né, desses dois. Então esse maternar foi realmente disruptivo. E eu tinha dificuldade para engravidar, achava que não engravidaria, eu fiz fertilização, não engravidei das fertilizações, 7 anos de tratamento, e Helena veio de forma natural. Então, até então, eu não me precavia, porque eu não engravidava na minha cabeça. Né? Helena foi acaso, né? Foi Nossa Senhora de Aparecida, uma novena muito forte que a minha avó fez, né? Que veio Helena, que foi uma providência divina, porque todos os tratamentos médicos eu tinha feito. Né? Inclusive a idade era ao meu favor, que eu tinha 30 anos. Então, não tinha nada impeditivo. Eu produzia óvulos muito bons, mas eu não engravidava. Quando veio Helena de forma natural, depois dessa novena da minha avó, eu parei assim, de amamentar 1 mês, no outro mês eu já estava grávida de Pedro. A novena foi forte. Então, a novena foi muito forte. A novena, né? Funcionou. E depois eu bobeei e engravidei da 3ª, que foi uma bênção, Luísa. Pede a avó, para a novena. Aí eu falei com a minha avó, eu brincava com a minha avó, para a novena, porque Nossa Senhora de Aparecida fez a obra completa. Suspende. Ano retrasado nós juntamos as crianças, porque ela dizia que a gente tinha que pagar a promessa. Eu fui com as crianças em Aparecida, realmente, lá no santuário, levar as crianças, mostrar a bênção, né? Porque realmente foi uma obra completa. Mas em 4 anos eu tive essas 3 crianças. Aí eu falei, agora eu vou fazer o que precisa ser feito. Eu vou realmente investir, né? Terapia eu fiz a vida inteira, assim, desde os 14 anos, foi a minha primeira experiência, né? Sendo atendida por um terapeuta, por um psicólogo. Então, sempre acreditei em investir, né? Investir no desenvolvimento, em mim, porque a gente está de passagem, a vida é muito curta, muito breve, e eu quero melhorar. Eu tinha isso, assim, eu tenho que ter humildade suficiente para poder entender que a gente tem que fazer um processo de continuidade de aprendizado, né? Que não se esgota aqui. E aí, quando a gente tem um filho, a minha percepção era, agora eu tenho um comprometimento maior ainda, né? Porque agora eu preciso fazê-los virar gente, né? Fazer nesse mundo desafiador de tantas demandas, complexo do jeito que a gente se depara cada dia, a eles terem habilidades próprias para poder enfrentar o que o mundo nos coloca. E aí eu comecei a fazer muitos cursos, assim, né, desde PNL, e fiz psicanálise, e aí eu fui me apaixonando por esse universo. Então, o que era para ser para algo pessoal, virou realmente uma transição de carreira, e depois eu senti a necessidade de fazer a psicologia, né, como graduação mesmo, para complementar, né, para agregar ainda mais essa formação. E foi aí que engrenou, assim. Aí transbordou. Quando a gente está no lugar certo, né, na onde a gente tem que estar, né, eu acho que a coisa engrena de uma forma, senão outra pessoa vai estar ocupando o nosso lugar, ou a gente vai estar no lugar que não deveria ser o nosso. Então, realmente, as coisas aconteceram quando eu me posicionei. Uma porta foi abrindo a outra, e aí eu acho que eu tenho muito ainda o que caminhar. A Flávia no lugar certo, no momento certo. Exatamente, eu acho que aí a chavinha virou, e realmente eu pude transbordar e entregar aquilo que, óbvio que eu tenho que ainda melhorar muito, mas assim, já deu para caminhar com muita satisfação até agora. Parabéns pela trajetória aí. Né? É interessante que às vezes a gente se coloca em locais de potência em momentos diferentes da vida. Então agora você está no seu local de potência como professora, como terapeuta, e você teve seu lugar de potência como mãe, né? Então exercendo a maternidade na potência máxima. É muito interessante, a nossa capacidade de nos adaptar de acordo com o momento que a gente está vivendo. Eu não sei se na potência máxima, né? Assim, o maternar, assim, tem hora, eu falo com as mães que eu atendo, fique tranquila, que eu também sinto vontade de sumir, né? Que eu acho que toda mãe já passou por isso, algum desafio, né? Eu quero sumir! Fique tranquila, eu também já passei por isso, eu não sou uma Mulher Maravilha, eu estou nesse processo de construção, né? Cada dia o filho nos tira do eixo, do lugar, né, de conforto. Então, cada filho tem uma demanda, tem uma forma. Eu brinco que é igual o videogame, as fases só vão mudando, né? A gente só vai mudando de fase, mas sempre vão haver desafios.
Talvez no início vão ser os desafios físicos, né? Porque o filho demanda fisicamente. O amamentar, né? Aquela coisa da dependência mesmo, que a criança precisa desses primeiros anos de vida. Mas depois vai entrando um outro desafio, que é educar, né? E o educar nos nossos dias tem sido um desafio para todos nós. A gente está aprendendo a se localizar nesse mundo, né? Assim, e como ser pai e mãe num mundo muito vulnerável, que as pessoas não se conectam com algo que dure muito, né? Porque a gente tem pressa, é um mundo corrido demais, rápido demais. Só que a gente ainda tem no HD aquela analogia, o analógico que a gente foi criado na década de 80 e 90, a nossa geração. Agora, pensa as crianças que estão nascendo no digital, elas já nascem aceleradas, corridas, e apresentando sintomas que a gente não falava, não existia. Né? Tudo imediato. Então, ansiedade, exatamente. Então, eu adorava a Xirra que passava no show da Xuxa. Ela passava 8h30 da manhã, então a gente tinha que esperar, né? A minha geração tinha que esperar para chegar a Xirra. Então, minimamente, a gente desenvolvia o quê? Paciência. Não quer dizer que a gente seria a pessoa mais paciente do mundo, mas ali tem uma oportunidade de se desenvolver uma habilidade importante, que é a paciência. Imagina hoje a criança, que num clique ela tem tudo que ela quer na mão, inclusive o desenho. Então a criança não é dada nem o mérito de desejar, e desejo é algo muito importante. O desejo move. Então a criança não sonha, a criança de hoje não sonha, porque antes ela sonhar e desejar, o pai já deu, já entregou, já fez por ele. Né? Porque meu filho não pode sofrer, ele não pode passar por um problema, porque o pai não dá conta e a mãe. Então eu falo isso, assim, eu me policio para deixar as crianças experienciarem, terem contato com a adversidade. A frustração com também. A frustração, com a dificuldade. Né? Às vezes é aquele amiguinho desafiador da escola que o meu filho precisa estar em contato mesmo, porque igual a eles, vão ter vários na vida. Vai ter um colega de trabalho. Furou a bolha ali, caiu no mundo, exatamente. A gente não tem esse controle, né? Então... Exatamente. E não dá para deixar o filho numa gaiola para quando ele virar maior de idade, com 18 anos, abrir a gaiola e falar, agora voa. Voar como? Não, se ele for de uma asinha atrofiada. Perfeito. Exatamente. E faça tudo certo. E dê resultado. E dê resultado. Mas se essa asinha não foi treinada para voar, se ela não foi minimamente os músculos enrijecidos para aguentar um voo solo, que muitas vezes vai ser solo. A gente não vai estar com esses filhos todo o tempo. Não vou ter como dar suporte e suprir todas as necessidades. Então, a gente tem que fazer essas asinhas serem fortes o suficiente para quando eles tiverem que voar, eles tenham autonomia de voo e sentido de vida. Né? Que algo mova esse voo para um lugar que eles se sintam capazes de serem gentes. Eu falo com meus alunos, vocês não estão aqui de passagem. Presta atenção, vocês têm um sentido aqui. Sabe, a vida é muito preciosa, vocês têm que fazer algo com ela, por você, por esse dom que foi te dado. Então não vá fazendo porque todo mundo faz. É ser melhor todo dia um pouco, né? Olhar para trás e ser exatamente. Algo diferente que você as dores, vai te acrescentar. Exatamente, as dores vão nos atravessar? Vão. As dificuldades, elas fazem parte. O crescimento na dor. O crescimento. Né? Agora, suportar essa dor tem sido muito difícil para uma geração, que é uma geração que está se atrofiando, né? Porque só quer, é a geração dopamina que a gente fala, né? É a geração que quer muito recompensa. Recompensas. E trabalhar duro, e dar um duro para plantar, para colher, não tem dopamina. Isso aí, Kleber, você tem mais de 15 anos dedicado ao universo de atração e seleção. Quando foi que você entendeu que seu papel ia além de contratar pessoas? E que você poderia transformar organizações e lideranças por meio da educação e da cultura? Ô, Léo, não foi algo planejado. Eu fiz administração porque na época que meus pais, minha mãe, como eu falei, meu pai é engenheiro, minha mãe é bancária. Meu pai falou assim, cara, eu acho que engenharia seria um caminho bom, mas eu era péssimo com números. E não entendia que aquele era um universo bom para mim. Cheguei a fazer estágio em empresas grandes de engenharia, mas aquilo não me atraía. E trabalhar com pessoas, eu poderia ir para psicologia, eu poderia ir para administração, e eu acabei optando para a administração porque era uma ciência ampla. E aquilo dele começou a fazer sentido, mas quando eu olho para trás e vejo qual que foi a construção dessa estrada até chegar onde eu estou hoje, isso não foi planejado.
Empreendi durante um período da minha vida, dos 20 aos 30, empreendi, tive CNPJ, né, emiti nota fiscal. Não foram experiências muito vitoriosas, foram mais para a construção do meu caminhar. Quando eu vou para uma multinacional, trabalhar com uma área que era uma área de contratos, né, de propostas técnicas, de interface com a área operacional, o meu gerente falava assim: Kleber, o seu lugar é na área de gestão de pessoas. Mas eu achava que ele era uma forma de elogiar pelo fato do Kleber era bom comunicador, ele brincava, ele conseguia organizava as festas, né, e conseguia arregimentar as pessoas para o que era necessário. Os projetos, eu falava muito na frente, liderava os projetos, e ele sempre voltava nessa tecla. E eu nunca flertei com o RH. Nunca cheguei lá no RH, bati na porta e falei: me dá uma oportunidade, porque eu não entendia que aquele universo de recursos humanos e os seus subsistemas era algo em que eu poderia operar, né? Então eu falava assim: eu estou bem aqui na área de contratos, porque tem a ver com administração, sou um administrador e vou ficar por aqui. Quando em 2013 um amigo, ele falou: Kleber, eu vou empreender na área de educação e eu estou precisando de um sócio. Eu ainda funcionário da empresa, eu falei: cara, já com os 2 filhos, o que eu faço de 6 à meia-noite? Vou trabalhar. A veia empreendedora dos 20 ao 30 estava ali adormecida. Depois de 5, 6 anos na multinacional, eu falei: cara, eu vou empreender com você. Então abrimos era a última unidade do Centro Educacional Uninter no Brasil. Então Vitória era a única capital que faltava e eu voltei para a educação, né? Porque eu já tive algumas iniciativas antes que estavam ligadas à educação de certa forma. Eu fui dono de um sebo, uma loja de livros usados, a maior do Espírito Santo até então. Acho que até a única do tamanho que chegou. Chegou a ter 3 lojas, 23 mil livros, primeira loja de e-commerce de livros usados do estado. E aí eu vou para a multinacional, fico lá, daqui a pouco volto para empreender e um centro universitário vende o quê? Graduação e pós-graduação. Então eu volto de cabeça para o universo da educação. E aí vou empreender na educação e trabalhar paralelamente, né, na empresa, na multinacional, como seletista. E esse contato com os alunos, com a área educacional, isso foi reacendendo em mim esse desejo da educação, de como é que eu posso trabalhar a educação, empreender nessa área e atingir alguns objetivos do empreendedorismo, que sempre foi uma temática que eu, desde de adolescente, eu adoro. Eu tenho uma foto muito legal, que ela é a foto do meu Empretec, que eu fiz há 25 anos atrás, em que até hoje é um programa capitaneado pelo Sebrae no Brasil, em que é um programa da ONU. E eu fiz isso há 25 anos atrás. Aos 20 anos, eu tenho uma foto, eu de blazer, no auditório do Sebrae do Centro de Vitória, e ali, sabe, maravilhado com o mundo do empreendedorismo. Então, quando eu volto a empreender já com 30 e poucos anos, eu falo: cara, esse negócio é um caminho sem volta. Mas só que eu precisava pagar as contas de casa, eu precisava continuar lá empregado, né? Que aquele estava me pagando as contas e o outro ainda era uma iniciativa. Mas aquela chama, né, depois a gente desfez a sociedade, eu fui trilhando outros caminhos. Mas aquela chama, ela não se apagou mais. E tudo que eu fiz depois, aí veio a iniciativa, logicamente, da empresa pelo qual eu sou reconhecido, que é a EducaVix, né, que é uma agência de recrutamento e seleção, e veio de forma natural. Mas tudo veio em relação à veia empreendedora, e não por um talento ou por um planejamento que existia prévio. Quando eu fui empreender na educação, os primeiros alunos falaram assim: eu preciso estagiar. E eu falando: cara, como é que eu vou fazer essas pessoas estagiarem? Como é que funciona esse lance do estágio? Vamos estudar, vamos, curioso, inquieto, né? Vamos ler a lei federal, vamos entender, faz contato com o centro universitário,
me ajuda a fazer a ponte com as empresas. Eu falei, poxa, tem um negócio ali também. E aí eu começo a escrever um capítulo importantíssimo na minha vida, que é o de ser agência de estágio. Porque eu falei assim, eu não vou pedir para as agências da minha cidade fazer a ponte com os meus estudantes, eu vou fazer a ponte. E aí crio a agência de estágio. E, de repente, esse negócio começa a tomar uma proporção. Quando eu desfaço a sociedade e o negócio de educação não dá certo, eu me ancoro no estágio e aí inicio uma jornada muito legal. Veio a pandemia. O que a gente vai fazer? Vamos continuar fazendo como agência de estágio para as empresas a nível Brasil, né? E a gente inicia essa trajetória de ser agência de estágio na pandemia a nível Brasil. E aí, em 2021, em novembro de 2021, um cliente, eu com a agência punjante, já andando bem, um cliente fala assim, Kleber, eu preciso contratar um auxiliar de logística para minha madeireira. E eu falei, eu sou só agência de estágio, eu não faço recrutamento e seleção. Ele falou, você tem 6 estagiários aqui, se você não fizer, eu vou tirar de você, vou entregar para uma outra empresa que me deu uma proposta aqui que faz o recrutamento e seleção e a agência de estágio. E aí, de novo, a curiosidade e a inquietude faz muita provocação. Ele fala, mas eu te dou a chance de você escrever como faz uma agência de recrutamento e seleção e usar como beta a minha empresa. E aí eu agradeço até hoje a um grande amigo, Derby, que hoje tem o Derby Home Center. Ele me entrega essa chave, essa confiança de falar, cara, faz então. E a gente adapta o processo de recrutamento e seleção do estágio para o emprego. E eu falei, opa, tem outro business aqui. E aí, de novo, vem a empreendedora, então vamos agora ser o melhor possível. Já era muito bom no estágio, vamos ser o melhor possível no recrutamento e seleção. E a gente já estava operando online. E aí eu falei, poxa, é só adaptar, pandemia, né, 2020, 2021, é só adaptar aqui alguns processos para validar as etapas que eram feitas presenciais no online. E a gente consegue fazer isso. E a gente surfa essa onda como empresa, como eu falei com o Flávio nos bastidores ali, eu não sou psicólogo, caí na área de recursos humanos de paraquedas, não foi algo planejado. Mas, de repente, quando eu começo a ver o impacto, e aí é algo muito interessante, porque quando a gente entende que aquilo que a gente está fazendo de forma rotineira, mecânica até, apenas para poder emitir nota fiscal e pagar as contas, ela começa a ter um impacto positivo nas empresas dos meus clientes, da empresa me ligar e falar assim, ô Kleber, eu quero te parabenizar, você e a sua equipe, porque vocês conseguiram, depois de 6 meses que a gente estava lutando para encontrar uma pessoa, vocês conseguiram encontrar uma pessoa que está dando um show aqui dentro. Eu falei, opa, tem algo diferente aqui. Aí eu começo a olhar para essa parte da gestão de pessoas, de encontrar a pessoa certa, do desenvolvimento pessoal, de trabalhar as soft skills e as hard skills, e eu falo assim, opa, tem outro business aqui. Eu vou para a terceira fase da empresa. Mas nesse momento em que o cliente me liga e fala assim, obrigado por ter conseguido me ajudar a encontrar a pessoa para fazer com que os meus projetos alavancassem, que eu falo, opa, isso pode virar uma missão de vida. E, enfim, essa é a história para onde que a gente está no momento presente. Mas a chave virou, Léo, no momento em que, de novo, o cliente vem e fala, ô Kleber, obrigado, dá certo, e eu começo a olhar como que eu faço isso melhor ainda. Então, como é que a gente valida o processo de encontrar pessoas boas, competentes, com as habilidades necessárias para fazer com que os planos das empresas prosperem. E aí eu vou voltar a 25 anos atrás. Quando eu fiz o Empretec, um dado do Sebrae me alarmou muito na época, que falava assim, que é um dado até hoje muito conhecido, né? De todas as empresas que abrem no Brasil, cerca de 50% morrem nos primeiros 5 anos. É um dado bastante conhecido. Aquilo é atual. É uma realidade atual e acho que está até pior hoje em dia. Eu não me atualizei ainda esse ano da informação.
aquilo, aos 20 anos de idade, me chocou muito. Porque na palestra que o consultor do Sebrae deu, ele tocou num aspecto que para mim é muito importante. Meus pais, eles são profissionais de carreira em empresas, mas eu tive amigos em que os pais perderam os empregos, em que viveram o processo de demissão e de complicação da vida familiar ali, financeira. Eu tive acesso a amigos que tiveram pais que tiveram negócios quebrados e que faliram, foram à falência, perderam, sabe, todo um capital, toda uma estrutura financeira e de patrimônio. E quando esse consultor do Sebrae, ele me fala desse dado, eu começo a falar assim, mas como é que a gente faz, que é uma pergunta muito poderosa, como é que a gente ajuda as empresas a não quebrarem? Foi aquela pergunta aos 20 anos de idade que ficou na minha cabeça. Quando eu estou nesse momento da empresa de recrutamento e seleção, eu resgato aquele garoto sonhador lá de 20 anos. E eu falo, opa, eu agora mais maduro, com uma bagagem emocional e técnica, eu tenho capacidade de fazer isso em larga escala. E eu começo a configurar a nossa empresa para fazer uma volumetria de processos seletivos enorme. Então, fazer 10 processos seletivos para mim bem feitos já ficou pouco, porque eu tinha só 10 impactos. Então eu chego para minha sócia, que é minha esposa, e falo assim, como é que a gente gera impacto para 100? Como é que a gente gera impacto para 1000? Porque aí eu estou ajudando as empresas a prosperarem, a não quebrarem, a empregarem, a darem condição de pagar os salários em dia, expandir os projetos. E aí, Léo, eu volto no voluntariado, porque isso é ser voluntário também, porque você ajudar as empresas a prosperarem é ajudar o Brasil a crescer, a gerar emprego, a não quebrar, a fazer com que aquele empreendedor sonhador que investiu tempo, dinheiro, noites de sono, ele consiga levar os seus planos em frente, porque no centro da questão toda estão pessoas. Então, as empresas não adianta ter processo, tecnologia, ter uma patente maravilhosa se não tiver gente para poder operar, entregar. Então, quando eu entendo isso, o caminho fica mais suave. E eu começo a gente volta naquela questão da você trabalha ou você está brincando de trabalhar, que você está se divertindo trabalhando. E eu começo a me divertir em ver quem faz o que gosta se diverte trabalhando. Não tem peso de levantar 4 horas da manhã para poder seguir seu dia. Então, eu entendo que isso vira uma missão de vida, de conectar toda essa trajetória do garoto sonhador lá com 20 anos, fazendo Empretec, com a pessoa mais sênior hoje, em que tem condições de, através do que a gente construiu, entregar impacto muito forte para as empresas. E a gente começou a fazer 300 processos seletivos por mês, 3.000 por ano, e com uma taxa de sucesso alta. E começou a coletar muito depoimento, muito impacto, tanto que hoje no Google Meu Negócio eu tenho mais de 1.800 avaliações do Brasil inteiro nesses últimos 7 anos. Então eu entendo que isso começa a causar um impacto positivo, de ver meus clientes prosperando com as pessoas que a gente entregou no passado e no presente. Né? Então, o sucesso do cliente é o seu sucesso. É o meu sucesso. Né? Então isso fica muito forte. Então o voluntariado, a colaboração, as conexões de tentar ouvir as necessidades e tentar conectar, eu acabei expandindo isso para as outras áreas. Então eu acabei sendo voluntário de associações, e, enfim, esse é um outro capítulo que dá para poder trabalhar bastante. Mas é isso, sabe? Eu resgatei aquele garoto sonhador e hoje eu utilizo isso numa potência elevada para causar impacto real na sociedade. Quanta história. Eu não conhecia a sua história daí para trás. Eu te conheço cerca de 1 ano, Sim. Acho que um pouco da minha história, eu tenho história de empreendedor, mas na pandemia também me reinventei e tive que frequentar esse ambiente empresarial. Foi aí que eu conheci Sim. pessoas de skills diferentes, que quero cada vez ficar mais próximo. Aproveito aqui para te agradecer, porque o Kleber faz parte do Conselho Consultivo da Elo, né, trazendo essa visão. Enorme prazer.
né? E, bom, mas a gente vai ter provocações juntas, eu tenho certeza disso, que a gente está numa construção aí. E agora, eu te conheço há um ano para cá, agora teve uma virada aí da EducaVix e hoje você assume uma cadeira de CEO da Enjoy. Sim. Né? Então, você está assumindo esses novos desafios. Quais são esses marcos que você enxerga mais transformadores nessa jornada aí? E qual vai ser a sua entrega ali na Enjoy? Eu acho que vai ampliar muito essa coisa que você está tanto buscando. Ontem eu estava conversando com o Wander, que é o CEO da Enjoy, sobre isso, porque quando eu sou liderado durante 10 anos nessa multinacional, a gente caça defeito nos outros, né? Então é uma prática que a gente tem de falar, pô, que era indústria de... É uma siderúrgica. Uma siderúrgica daqui do Espírito Santo, a ArcelorMittal. Que é líder mundial na produção de aço. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa, é uma escola fantástica também. Mas quando a gente é liderado com pouca maturidade, isso está claro para mim hoje, a gente procura defeito no nosso líder. E aí, quando eu me desligo da multinacional, eu falo, nunca mais eu vou receber ordem de ninguém. Mas eu empreendi com minha esposa, então eu recebo ordem, não tem jeito. Em casa e no trabalho. E ela é a CEO da empresa, né? Eu era o diretor comercial. E aí, mas a gente era dono da nossa rotina, nós somos donos da empresa. Quando eu recebo o convite do Wander para poder assumir a cadeira de direção operacional numa escola de negócios, de novo isso se conecta com a minha história, porque eu volto a empreender na educação, né? E eu vou ter que exercer a humildade de ser liderado por alguém mais novo. Fala um pouquinho o que é a Enjoy para o pessoal entender. A Enjoy é uma escola de negócio que trabalha com programas, imersões, voltado para líderes, né, empresários que desejam melhorar as habilidades, seja de marketing, de processo, de gestão, de liderança, de gestão de pessoas. Então a gente entrega imersões, tem comunidades que a gente se encontra mensalmente, então é uma escola muito pungente. E naquele momento eu falo, poxa, como é que seria ser liderado novamente enfrentar a vaidade de ser liderado por alguém mais novo do que eu com 3 formações, e eu falando, poxa, tem um desafio bacana, e talvez a minha trajetória, ela, de certa forma, eu estava lutando contra a minha natureza, sabe? E eu falei, não tem problema nenhum ser liderado por outra pessoa. Será que eu vou ser competente ao ponto? Porque você fica na zona de conforto dentro da sua própria empresa. Você tem entrega, você tem uma equipe para poder fazer gestão. Nossa empresa crescia a mais de 50% ao ano, então a gente estava num crescimento acima da média, mas é diferente. E aí eu resgato os 10 anos como funcionário e as minhas relações com os meus líderes daquele período. E eu falando assim, agora eu tenho que liderar uma equipe que não é minha, de certa forma, eu estou aprendendo a tê-la como minha ainda, mas ter que me relacionar e me reportar para o meu CEO com as demandas dos planejamentos e as entregas, a velocidade que aquela empresa tem, que é uma velocidade altíssima, uma coisa impressionante a velocidade com que a Enjoy cresce, mês a mês, assim, o que entrega de resultados. Então é um baita de um desafio pessoal, profissional, mas me ajudou a fazer algo que, quando eu olho para o empreendedorismo brasileiro e eu vejo esses grandes empreendedores em que eles têm múltiplos negócios, eu nunca entendia como é que eles faziam isso. E aí eu tenho uma tese da ausência. Como é que é a tese da ausência? Será que aquele negócio roda bem sem que eu esteja à frente, totalmente à frente? Teoricamente teria que. Teoricamente deveria que rodar, ou seja, o ápice da competência empresarial é quando um negócio consegue rodar sozinho e você consegue abrir outra frente, né, outra iniciativa. Então, foi mais uma forma de também testar essa tese, de reconfigurar a empresa com a minha sócia para poder fazer com que ela rodasse sozinha. Eu tenho um time muito competente lá, com as nossas heads, tocam todos os processos muito, muito bem. Então está sendo uma jornada recente, né? Tem menos de 120 dias que eu estou assumindo essa posição lá na Enjoy como operação,
e aprendendo demais, mas voltando também às minhas raízes, né? Na época que eu empreendi na educação, a gente desenvolve programas educacionais, então a curadoria de conteúdo é algo que eu gosto bastante, então eu estou fazendo isso. Sou o mestre de cerimônia de alguns dos eventos, então estou trabalhando a minha habilidade de comunicação muito forte. Sou host num podcast também, então, de novo, a questão da comunicação. Então, assim, está sendo um momento feliz de muito aprendizado e agradeço ao Wander por ter confiado demais essa... Vamos aproveitar e convidar o Wander para estar sentado aqui com a gente. Sim, ele é fantástico. Ele tem uma mente, Flávia, empreendedora e uma capacidade de sabe, não, quero conhecê-lo. De criatividade, assim, impressionante, tá? Foi ótimo, um né? meio que você tem que frequentar, eu acho que é um ambiente muito legal. É muito rico, com muita energia, assim. Sim, falta ambientes como esse, né, cara? Falta o demais. empreendedor é muito solitário. O Espírito Santo faltava muito isso, né? Então Mas bom, deixa ele para um episódio à parte. Flávia, o Programa de Desenvolvimento Humano abriu muitas portas para você, né? Dentro e fora da FDV. Quais foram os momentos que consolidaram sua atuação como referência em soft skills e desenvolvimento humano? Assim, o programa, a gente tem 2 programas lá, né, na FDV. O InSelf, que é voltado para a graduação. Então, o aluno que está cursando o direito, ele tem a oportunidade de se inscrever nesse programa de habilidades, que contemplam, né, algumas habilidades que estão elencadas lá no relatório do futuro do trabalho. De 2 anos eles lançam esse relatório baseado nos estudos do Fórum Econômico Mundial, né? Uma das frentes é sobre trabalho e de 2 anos eles lançam a pandemia, né? Eles diziam muito as habilidades do profissional do futuro, né? Quando vem o ano pandêmico, né, antecipa, não é do profissional do futuro, é do profissional de agora, né? Essas habilidades no mundo robotizado, né? A gente tem muito acesso à informação, a informação muito democratizada, as habilidades humanas serão cada vez mais requeridas. Então é isso que o relatório fala e ele vai além, fala quais são. Então a gente tem autoconhecimento, inteligência emocional, então o programa contempla essas habilidades, né? Comunicação, pensamento crítico, criatividade, resolução de problemas complexos, gestão de tempo. E da graduação, lá em 2020, a gente falou, por que não abrir para os alunos de pós, né? Os alunos que já estão no mercado, já estão atuantes. Então, para nossa surpresa, realmente esses alunos se engajaram muito. E aí esse programa realmente virou um case, além de ter sido um programa de vanguarda, né, à frente, a gente não tinha nada nesse sentido, né, dentro de uma faculdade, o compromisso também da FDV, da formação técnica, que eles já fazem muito bem, unida, né, com o potencial humano, né, com o desenvolvimento de habilidades humanas, que aí sim integra um profissional, um ser humano por inteiro. Então a gente oferta, né? E eu acho que esse projetinho aqui, né? Assim, uma dos orgulhos que eu tive foi ser convidada pela professora Juscelene, lá da FDV, que faz muito bem, né, um trabalho lá, é referência na faculdade, e ela lança, junto com os alunos do mestrado e doutorado, do programa PPGD, que a gente chama, a importância das soft skills em educação jurídica. E ela me chama para escrever o prefácio, então com muita honra escrevi e fico muito feliz, a gente vai fazer o lançamento da obra, dos alunos do programa extremamente técnico, que é o mestrado e doutorado da FDV, né, em Direito, está tão engajado e preocupado, né, interessados e comprometidos e pesquisando um tema que é atual, que é necessário, que a gente precisa falar, a gente precisa, né, se comprometer a desenvolver e levar ao máximo que a gente pode. A gente sabe que surgem pesquisas acerca desse tema cada vez mais, né, sobre essas habilidades. A gente descobriu há pouco tempo, há décadas atrás, como o nosso cérebro funciona, então tudo ainda é muito novo, né? Mas, com certeza, essas atualizações a gente leva lá para esse mundo acadêmico. E aí, através da FDV, eu consegui, né, fazer... Eu tenho parceiras, a Elaine e a Rose, então, trabalhos corporativos a gente faz juntos, então a gente já fez trabalhos em grandes escritórios de advocacia, de trabalhar meses nos escritórios, então a gente percebe, né, a empresa contrata pelo currículo e demite muitas vezes pela inabilidade ou a falta de soft skills, né? Então essa parte do comportamento humano cada vez mais vai ser valorizado, vai ser pesado, e a gente vê que nessas relações de trabalho também, elas ficam muito latentes ali, quando a gente não vê tanta riqueza delas. E aí muitos escritórios, corporações,
dei aula, né, dou aula na Escola da Magistratura, na ESMAGES, no programa de pós-graduação, agora na pós de empresarial do FDV, na disciplina mesmo de gestão de pessoas. Então, essa demanda é inesgotável, né? E através dela também, muitas escolas, já faço trabalho no Darwin, Leonardo da Vinci, né, ajudando esses alunos desde ter contato. Quem sou eu? Qual é a minha identidade? Então, se eu for tomar uma decisão, né, do segundo ano do médio, sempre eu vou nessas turmas falar de autoconhecimento, provocar os alunos a né, tomarem decisões assertivas e coerentes com quem eles são, e não propriamente com o que eles têm que ser, ou uma demanda, uma pressão externa. Então, quem sou eu? Né? E eu atendo também adolescentes, né, jovens, com o trabalho que eu faço em sala de aula, eu faço um trabalho individualizado terapeuticamente. E a primeira pergunta que eu faço, quem é você? E eles têm muita dificuldade de responder. Mas não são só eles, a gente também tem dificuldade. Porque a gente sabe o que a gente faz, né? A gente é fazedor humano. E esse atropelo de ações que a gente tem feito tem produzido sintomas muito graves, desde o burnout, que a gente ouve muito falar, né, que agora está até no DSM como algo realmente patológico, mas antes sintomas como ansiedade, né? O Brasil é o país com o maior número de ansiosos proporcionais no mundo. Então, peraí, que dado é esse? Né? Então, essa conta não está fechando. Tem algo... caso de saúde pública. Né? Caso de saúde pública, tem algo. Então, a gente tem visto essas dores cada vez mais cedo, né? Crianças que somatizam, que potencializam dores que são, assim, a gente fica muito triste de ver, né? E está muito perto de nós. Mas porque a gente entende que cada vez mais que nós somos sociais, seres sociais, estamos vivendo de forma isolada. Né? Isolado no quarto, a gente fala que é uma geração de filhos do quarto, né? Que ficam muito na tela. Então a tela, né, que libera essa dopamina, mas não produz, não promove desenvolvimento de habilidades. Então, essa limitação para ter contato com o que é real é cada vez mais necessário. Então, peraí, vamos experienciar. Eu só vou saber quem eu sou nesse mundo se eu puder viver como gente aqui. E nós temos que viver socialmente falando, em círculos, mantendo relações, experienciando, né? E tem um livro da A Geração Ansiosa, que é o livro que gerou esse debate para se proibir os celulares na sala de aula, né, do Hart. Ele teve até aqui semana passada no Brasil, deu entrevista, foi no congresso foi no LIVE, eu acho, no Congresso de Inteligência, né, de Vida. O livro dele, quem não leu, né, que possa ler, Geração Ansiosa, é um livro realmente chega a ser perturbador, né? E cada vez que eu leio trechos dele, assim, me traz muita inquietude. Porque a gente sai realmente de uma infância do brincar, da década de 80 e do 90, para uma infância do celular. E isso a gente não promove a oportunidade da criança desenvolver o lúdico, a experiência, a criatividade, o encaixar e sair. Não, a gente vê crianças pequenas, abduzidas na tela. Então você não proporciona a essa criança uma riqueza de experiências que ela vai usar por uma vida. E ele fala muito isso, e aí entra também nessa fase dos anos 2000 de muito protecionismo em prol de um segurismo, do medo que a gente tem da criança experienciar, né? Então a criança não tem contato com o mundo externo, a criança não pode ir na rua, mas ela pode ficar nessa rua sem regras, que é o mundo digital, que é muito mais perigoso por vezes, né? Que está cheio, a gente sabe, de assédio, de gente muito maldosa, né? E a gente vê o tanto de cyberbullying, de crimes virtuais que existem no mundo, e os pais genuinamente pensam que eles estão no quarto, eles estão protegidos. E eles estão normalmente em contato com um mundo muito perigoso, virtual, sem regras, sem limites, e muitas vezes adoecidos emocionalmente. Então, pouca conexão, né? A gente vive num mundo de pouca conexão. Pais que correm muito para dar o melhor para os seus filhos, mas o melhor é o que a criança precisa de muito pouco. Ela precisa de olho no olho, interesse genuíno, escuta ativa. Eu preciso conhecer o meu filho. Quem é esse filho? Né? E eu ouço, ou eu só quero dar a minha visão de mundo, o que é melhor para você. Tá, mas quem está por trás dessa criança? E às vezes ela quer ser ouvida só, quer ser considerada. Todos nós nascemos para sermos importantes e pertencidos. Isso é inerente de qualquer ser humano. Tem pesquisas que comprovam isso. A gente chega numa família para ter essas duas premissas. E quando elas são quebradas, ou não, a gente não tem a oportunidade de tê-las, possivelmente algo vai desandar nesse caminho. Então, esse filho, ele é realmente pertencido, ele se sente parte?
Às vezes, sentir parte é fazer parte da rotina da casa. Então, que compromisso que essa criança tem na casa? Ou ele é simplesmente um hóspede, né, de um hotel 5 estrelas? Eu falo isso para meus filhos, vocês não são hóspedes. Exatamente. Qual a obrigação que essa criança tem? E muitos pais acham que é demérito colocar a criança para participar, para lavar as vasilhas, para esquentar sua comida, ou fazer, arrumar a cama. Isso são obrigações inerentes que causam... a qualquer residência. A qualquer residência. Além de você estar preparando para a vida, você cria sua criança com um senso de pertencimento, de capacidade, que ele tem compromisso, né? Que aqui eu também contribuo, né? Porque eu faço parte desta família, desse lugar. Eu habito aqui. E, portanto, eu não tenho só os créditos, eu tenho que ter os méritos. Os débitos também. Os débitos é a contribuição, não chamo nem de débito. E aí a gente vê uma geração que tem muito crédito, ou seja, eles têm muitos direitos e querem ter poucos deveres. Né? Então se sente credores do mundo. O mundo me deve. Não, o mundo não te deve, nem seus pais te devem. Autorresponsabilidade. Começa com você. Né? Então essa autorresponsabilidade é um desafio para nós pais. Né, incutirmos e fazermos essas crianças refletirem sobre o que é a minha parte. Eu estou lá com um desafio na escola. Aí é muito fácil eu apontar que é o professor, que é o meu coleguinha, mas o que cabe a você? Né, uma relação não é de uma pessoa só, são de dois, são de pares. 50% no mínimo é seu. O que tem seu aqui? E essa responsabilização a gente não quer incutir mais nas crianças. A gente está criando seres completamente alienados e isso é preocupante para todos nós, porque vai refletir, né, na sociedade. Já está refletindo. Eu estava conversando com a Flávia antes da gente começar e eu sou agência de estágio. Então eu abro vagas de estágio para ensino médio e ensino superior nos nossos clientes. E a gente vê um aumento assim, gritante das reprovações dos processos seletivos. E o cliente fala assim, mas você só me dá essa opção, só tem 2 para poder me entrevistar? E eu falando assim, é o que tem. Porque primeiro o jovem não quer enfrentar o mundo real, que é home office, depois da pandemia, né? Não quer pegar ônibus, não quer ter momento de conflito com os seus líderes. E a gente vê o aumento desse quantitativo de negações. Primeiro, a redução do número de candidatos por vaga, assim, brutal. O número caiu drasticamente. E as salas de aulas estão cheias. E por que os estudantes não querem estagiar? E o segundo é a gente não conseguir encontrar os estudantes, que são adolescentes, com os requisitos mínimos do empresário me ligar e falar assim, Kleber, eu só quero alguém que venha. Que ponto? Que ponto que nós porque chegamos. O resto a gente dá um jeito. Porque antes era assim, eu preciso de alguém competente com as habilidades comportamentais. Aí depois fala assim, tira a parte técnica, eu fico só com o comportamental. Aí agora ele fala assim, eu preciso de alguém que venha e fique. Porque os jovens, eles vão, iniciam um processo do trabalho, das relações do trabalho ali. As relações do trabalho têm conflito, você tem desafio, você tem reprovações, não gostei disso, não gostei daquilo, refaz. Você tem que enfrentar uma chuva, pegar um ônibus para poder chegar lá no trabalho, no horário, tem hora marcada, tem hora para entrar, hora para sair. Tem todos os desafios inerentes do mundo do trabalho que a gente conhece muito bem, né? E o jovem não quer isso. Então, no primeiro desafio que ele tem com um líder, ele liga para a agência e fala assim, não quero mais não. Por quê? Porque ele gritou comigo, ou ele falou mais alto comigo, ou ele reprovou meu trabalho, ou ele não deixa eu comer na minha mesa, mas não tem refeitório, por que você está comendo na mesa? A regra da empresa é almoçar no refeitório. Não, mas eu quero comer na minha mesa. Não pode. Então, por isso eu vou sair. Então, da gente ver casos do tipo, está marcada a entrevista, 5 pessoas confirmaram, olha, eu vou. Quantas choveu, aparece? vai um. Aí aquele um está acompanhado da mãe. Aí fala, mas o que sua mãe veio fazer aqui? Você tem 20 anos de idade. Não, ela veio ver se o local era bom para trabalhar. Então, isso não existia. Não. A gente pegava um ônibus com 10, 12 anos de idade e ia até o local. Eu comecei a estagiar com 14 anos. E eu ia de ônibus da minha residência até ao estágio, porque eu já pegava ônibus desde os 10 anos de idade. Então,
é isso, sabe, Flávia? A gente está num período muito, muito desafiador de criação dessa geração Z e agora os millennials, em que a gente tem que realmente não ceder. A gente tem que continuar, você como professora, como terapeuta, eu como agência de estágio, como educador, de certa forma, a gente não pode esmorecer nessa batalha de tentar fazer com que os nossos jovens estejam preparados para enfrentar o mundo do trabalho. Sabe por quê? Porque as estatísticas já mostram, a gente está sem líderes. Os jovens não querem liderar mais. Não. E a gente está envelhecendo. E sabe, daqui a pouco você vai ter que resgatar uma geração para poder liderar as empresas, para poder tocar os projetos para o futuro. Porque o Brasil não para, o mundo não para. Então, como é que você vai lidar com essa geração que está sofrendo, que está com os desafios, e os pais também estão num desafio muito grande, e como é que você continua fazendo a roda girar nas empresas, os projetos, os investimentos, o crescimento? Então, realmente é um cenário muito desafiador. Aí eu encaixo uma pergunta aqui. Empreender e liderar conselhos exige jogo de cintura, é o que você está falando, né? Também lidar com pressões e ciclos. Teve algum momento de virada em que você precisou redefinir seus valores ou sua forma de trabalhar dentro desse contexto aí de tanta pressão, de tantos ciclos? Eu acho que os valores não. Os meus valores são inegociáveis, sabe? Eu tenho valores. Eu sou reconhecido pela minha lealdade. Eu sou reconhecido pela minha transparência, verdade, honestidade. Sou reconhecido por todos os ambientes que eu trafego. Esses valores são reconhecidos. Então, isso eu nunca negociei em momento algum. Em toda a minha carreira, nada de errado. Meu pai me ensinou a lição muito cedo de que é melhor você ficar vermelho e falar a verdade do que ficar roxo com a mentira, e mentira tem perna curta. Então, eu nunca negociei os valores meus. Mas a adaptação, ela tem que ser algo presente no dia a dia, né? A gente um ano e meio atrás, a gente não tinha IA. A IA era futurista, era coisa de ficção científica. Agora, você está tendo que lidar em sala de aula com ChatGPT e outras IAs que estão interferindo até na forma como esses estudantes adquirem conhecimento. Né? Então, a adaptação, Léo, ela é extremamente necessária, e o próprio relatório da ONU já aponta o item da flexibilidade, adaptabilidade, ele já vem crescendo na escada de valor do relatório da ONU já há algum tempo. Então eu venho observando, a criatividade entrou com um valor, acho que uns 6 a 7 anos atrás, mas estava lá embaixo. De repente ela começa a crescer, e se torna um item extremamente relevante dentro do conjunto de habilidades que os profissionais precisam de ter hoje. Não estou falando somente da turma que está chegando, estou falando da nossa turma. Eu estou falando até mesmo dos mais sêniores, né, as pessoas da geração X e os baby boomers que ainda estão no mercado de trabalho. Como é que essas pessoas estão lidando com isso? Né? Minha mãe, bancária, ela decidiu sair do banco quando implantou o computador. Ela falou, não quero lidar com essa máquina. E ela não quis se adaptar, e aí ela fez o desligamento, que na época foi possível. Então fez o desligamento, aproveitou e aposentou. Mas isso já não é possível mais. Essa escolha nós não temos mais. O eGov está no celular. Para você ter selo ouro, qualquer brasileiro, seja de 80 ou de 16 anos que já vota, para poder ter selo ouro, você tem que ter alguns requisitos que você tem que atender. Mas está ali digital. A gente não usa mais carteira, tudo virtual. Eu não ando mais com a minha carteira, sabe? Então, esse componente que foi adicionado na nossa vida da tecnologia, ela fez com que a gente teve que se adaptar muito, muito rápido. Você empreende com laudo digital, que não era possível. Isso há 5 anos atrás, isso não era possível. Não tinha tecnologia que permitisse que você empreendesse nessa área. E agora você pode, e faz laudo para o Brasil todo. Então, eu fico muito me questionando como é que as instituições de ensino estão preparando esses profissionais para lidar com essa habilidade da adaptabilidade num nível muito alto, porque a gente vai precisar cada vez mais lidar com o turbilhão do tsunami que está vindo aí, né?
Daqui a pouco a gente vai ter que lidar com os robôs humanoides que vão assumir tarefas dentro de casa, como cozinhar, limpar. Isso já é realidade em alguns países, né? Já tem protótipos já em funcionamento e em venda. Então eu fico olhando para isso tudo, né, e me pergunto como é que eu vou lidar com tudo isso no futuro, me preparando agora. Essa habilidade da adaptabilidade, mas sempre teve presente, sabe? Eu sempre olhei sempre fui um aficionado por tecnologia e ficção científica, fã de Star Wars, e eu olhava para aquelas máquinas fantásticas que eram construídas para o cinema, e eu me perguntava, será que isso vem algum dia, né? Isaac Asimov nas literaturas mostrando o futuro. Então, acho que é isso, sabe? A adaptabilidade ela é um valor fundamental, e a gente tem que preparar a nova geração que está chegando, né? Que está aí, que precisa eu preciso de entregar para os meus clientes estudantes preparados para poder lidar com o dia a dia do trabalho, né? Então, essa temática de falar sobre isso é muito importante. A saúde mental também é algo que tem tomado cada vez mais conta do noticiário. A NR01 agora vem para poder tentar regular isso um pouco, né? Que acho que é mais a sua área, né, Flávia? É o compromisso com as empresas, né? Que é aquele profissional ali é um profissional integrado, né? Então ele não se desvincula dos sintomas e das dores que ele traz do mundo mesmo, no local de trabalho. Então criar ambientes de trabalho próprios, saudáveis, né? Isso a lei veio regulamentar, né? Esse olhar um pouco mais solidário e humano para esse profissional, que não é um robô fazedor, né? Que ele precisa... Essa visão de mercado, né? Que é um mercado cada vez mais automatizado. Você se preocupa em defender a valorização, né, das habilidades humanas. Então, Flávia, como você acredita que as empresas e escolas ainda não estão vendo? O que eles não estão vendo ainda e o que será crucial para o futuro próximo? A gente teve avanços, mas o modelo propriamente de ensino ainda é um modelo muito arcaico, né? Ainda um modelo muito preocupado em transmitir conhecimento através da decoreba, a grande maioria das escolas, né? Você tem que decorar aquele monte de conteúdo, né? Com grades propriamente desde a nossa época ou das gerações anteriores, né? Muita decoreba de fórmula, de física, de química, de matemática, e muitas vezes a habilidade que a criança tem não vai estar ali. E a escola, muitas vezes nem os pais, não tem um olhar mais aguçado, mas qual outra habilidade? Essa criança não é da inteligência lógica matemática, que é uma das inteligências. O Gartner vai em 94, mapeia, a gente tem 9 inteligências. A escola propriamente contempla 2, que é a lógico-matemática e a linguística, que é o aprender língua, né, o português, mesmo o inglês, outras línguas. Então são 2, mas meu filho pode não se encaixar nessas 2. Mas ele tem outras inteligências, eu tenho outras inteligências. Quantos de nós também fomos desacreditados? Nós não somos inteligentes porque a gente não tirava nota X em determinada matéria. E não é isso, a gente sabe que os alunos 10 não quer dizer que vão ser os melhores alunos para a vida, né? As melhores pessoas na vida, não estou dizendo nem profissionalmente, porque a gente não está falando só de teoria, a gente está falando de vivência, de humanidade. E a gente não é só o decorar. Então, as outras 7 inteligências, então tem musical, sinestésica corporal, uma inteligência importantíssima, interrelacional. Aí você é chamado na escola porque seu filho se comunica demais, ele fala muito. Né? Uma vez eu fui chamada, muito tempo atrás, porque sua filha fala muito. Eu falei, ela atrapalha a professora na aula? Não, ela não atrapalha, mas ela gosta de falar ótimo. Ela é inteligente interpessoal, ela mantém relações, ela gosta de ter contato com pessoas. Isso é muito bom para essa vida que a gente vem levando e para o futuro, né? A dificuldade que a gente tem de manter laços, de cultivar esses laços, as relações cada vez mais fragilizadas, porque no mundo digital, se eu não gosto da pessoa, eu vou lá e bloqueio, excluo ela do meu contato, da minha rede. Mas no mundo real tem que me deparar com essa pessoa que é diferente de mim, que vai trazer, né, demandas que não estão, né, no meu eixo, na minha zona de conforto, que vão me tirar desse lugar. Então é muito perturbador, né, para essa geração. Flávia, você falou da sua filha,
Você vê que a escola não está preparada para lidar, porque ela deveria ser chamada para poder assim, parabéns, sua filha é uma excelente comunicadora. Exatamente, vamos desenvolver oratória ainda mais nela. Então, a gente não está preparado para esse olhar, né? O filho que não tira nota é muito perturbador para os pais, né? E aí eu pergunto, qual que é o objetivo, assim? O que você imagina, o que você mais quer entregar para esse filho? Que ele seja nota 10 para passar no Enem? Você acha que vai responder todas as demandas e dores que ele vai ter no mundo? É importante passar no Enem. Óbvio, o conteúdo técnico é inegociável, eu falo isso. Né? Mas isso a IA vai fazer. Existe uma lógica educacional ligada a essa prova, né? Então, a gente segue a regra do jogo no Brasil, ponto. É um sistema, isso que eu falo. Então, até os meninos que eu atendo, né? É o sistema, não importa, você não gosta de matemática, mas você vai ter que se submeter a ela. Você não precisa ser o melhor da matemática. Possivelmente a habilidade não está ali. Né? A inteligência daquele menino não está, apesar que a gente pode desenvolver qualquer inteligência, isso que o Gartner defende, né? Quando ele faz a pesquisa em 94. Mas os nossos educadores, nós próprios pais, nem temos acesso a essas inteligências. A gente define inteligência como algo muito restrito. Né? Então, muito lógico, tipo, tira nota é inteligente, não tira nota logo não é inteligente. Então, eu já me deparei com muitos adolescentes que falam, tia, eu sou burro. Você é burro? Burro como? Não, porque eu não sou bom em matemática. O meu amigo aí entra na comparação, né? Que é muito adoecedor também. E aí, no mundo de rede social, piorou muito mais. Né? Porque lá na rede social eu vejo que todo mundo é bonito, é feliz, né? Tá se divertindo. Eu tô aqui tendo que dar conta da minha vida, que é uma vida que não tem... Real, que não vou liberar essa dopamina todo o tempo. Eu tenho que viver, acordar cedo, ir para a escola, sentar, né? A gente não prende atenção. Acordar cedo. Dopamina. A gente não prende atenção hoje nem um minuto. Pega um adolescente, uma criança, não fica um minuto no vídeo. Eles não conseguem. Como que eles vão sentar para olhar um professor falar 1 hora, 50 minutos que é uma aula, direto, eles tendo que se comportar. Aí é a criança inquieta, né, que não presta atenção, que dorme na aula, que senta e levanta, aí manda chamar os pais, porque ela tem TDAH. Vamos arrumar um laudo, porque essa criança tem alguma coisa. Tem que taxar, vamos medicalizar. Não menosprezando pelo amor de Deus, os diagnósticos, né, mas a gente tem que tomar muito cuidado com essa onda de diagnóstico, né? Porque às vezes virou modismo, né? A nossa forma de viver tem contribuído para essa falta de atenção, para essa inquietude, né? Que não necessariamente é uma patologia. Tem casos que vão ser, mas tem casos que não. Mas aí eu vou medicalizar essa criança, né? Porque eu preciso que ela fique quieta, né? Que ela entre naquele sistema de ensino que é ficar quieta, prestar atenção. Então, tudo isso a gente tem que se questionar. Peraí, a gente tem medicalizado a todo custo, né? Muito, tudo é remédio. Então, o que é o suportar? Qual a minha linha tênue ali? Do suportar e não resolver com a fórmula mágica, que é tomar um remédio e parar com essa dor, né? E trazer essa criança para o centro, porque ela tem que obedecer. Então, esse é um questionamento que a gente tem que se fazer enquanto pais, enquanto pessoas. Além dos pais, como você falou, a escola, o professor dentro da escola, ele também está enfrentando dificuldades. Muito. Ele também está doente, ele está cansado. Sim. Sabe? Esgotado. Você vê os professores de rede pública reclamando de professores particulares. Eu faço pilates com uma professora que ela está com problema articular, né, no ombro por conta do escrever. Então, esse profissional também tem seus problemas. Sim. Eles também são pessoas, também têm suas vidas, suas dificuldades. Então, é muito... Eu fico olhando para essa... Assim, qual que é o acolhimento que a gente precisa dar para os professores para que eles se preparem para poder entregar o que precisa para os nossos jovens. Então, assim, são duas camadas, sabe, conflituosas dentro da sala de aula e ainda sob um sistema educacional arcaico, com metodologias de 30 anos atrás. Então, realmente é um cenário bastante desafiador. A gente pensa, a família tem delegado, num geral, muito para as escolas, demandas que não eram delas. Sim. Então, essas escolas também estão sobrecarregadas, elas também estão aprendendo como lidar com isso tudo. Né, de pais que cobram muito, né, que vão à escola de forma desmedida. Então, se o filho passa uma dificuldade, o pai vai lá resolver. Na nossa época, como que fazia? Não tinha que dar conta do coleguinha que não gostava de mim? Sim. Seu pai ia na escola tirar satisfação? Mudar chorando. O filho da sala, né, lá tirar satisfação com o professor é autoridade. Né?
E essa visão de autoridade, a gente também está numa fase de fragilidade. A autoridade dos pais, que querem ser amiguinhos dos filhos. Você pode ser amigo também, mas você é pai. Educar, tem que educar. Né? Exatamente. Pai está em outro patamar. Amiguinho não dá vida pelo outro. O pai dá vida pelo filho. Isso. Então você não pode se igualar seu filho ser um amiguinho, é muito pouco. Então você é autoridade. E o filho não pode ter dúvida. Ele precisa de um líder forte, que inspire, que seja exemplo. Então o pai e a mãe não podem ser o discurso. Eles têm que ser a prática. O que eles fazem é aquilo que transmite. Então o que eu transmito? E aí essa fragilidade de autoridade a gente vê nas empresas, né? A gente vê na sala de aula, né, dessa geração que respeita pouco essa autoridade. A gente sabe que a liderança por autoridade é uma liderança, né, que a gente questiona. A gente precisa também um líder que se conecte, né, que seja humano, mas o líder que lidere. No sentido integral da palavra. Exatamente. Não só que dê ordens, que saiba ouvir. Né? Então, óbvio, a liderança também pode ser reconfigurada. Mas esse líder vai ter uma palavra final ali. E isso precisa ser respeitado. E essa liderança é construída. E é construída dentro de casa. Muitas vezes é nas nossas relações com os nossos filhos que a gente não quer contrariar o filho, não quer falar o não, né? Porque como se o amor tivesse medido ali. Né? Então, eu vou desagradar esse filho. E se ele não me amar? Porque eu trabalho muito, eu sou um pai que não estou no dia a dia. Então, eu compenso inconscientemente, né, ofertando tudo. Mas o que é tudo? Materialmente? Aí material não preenche, a gente sabe que não preenche, né, as nossas angústias, não resolve as nossas dores. Ela é muito momentânea, naquele momento ali. Mas depois, o que o filho quer é isso. É tempo de qualidade, que seja 20 minutos, mas seja 20 minutos que você esteja em presença com aquela criança. Ou naquela família, né, que sentem à mesa, que tem essa oportunidade de uma vez ao dia. Você não pode ser uma vez, 3 vezes por semana, mas que vocês sentem e desliguem os celulares, né? E olhem no olho, como foi seu dia. No shopping você vê isso, né? As famílias sentadas nas mesas, no prato de alimentação, às vezes 4, 6 pessoas no celular ali, sem se comunicar, comendo. Exatamente. E com o celular na mão. Isso se reflete em casa também. Isso vem de casa. Então, são pequenos hábitos, que a gente não vai mudar o mundo, mas a gente começa com pequenas mudanças que estão ao nosso alcance. E essa coisa da refeição, de prestar atenção no que está fazendo, né? Essa desaceleração é muito importante para a gente ter qualidade de vida, para a gente ter sanidade mental. Né? Colocar parâmetros para o uso da tela para nossas crianças. Tem que colocar, tem que combater. Vai almoçar, presta atenção no alimento que está comendo, sabe? Não é automatizado. Que sabor que tem esse alimento? Presta atenção no ato do mastigado, comer, do sabor da comida. Isso é ensinado desde pequeno. A criança de 2 anos come com um tablet na frente. Ela não sabe nem o que ela está colocando na boca. Porque senão ele não fica quieto. Não, ele vai ter... Criança é ativa. Mas o tempo de comer é o tempo de comer. Se ele descer, vai subir de novo da cadeira. Vamos lá, é um trabalho de labuta. É cansativo? É. Não estou condenando, né? Cada um tem a sua realidade. Mas são cenários que a gente tem que parar e se questionar. Que caminho é esse que a gente está indo, sabe? Que mundo é esse? Que mundo é esse? Exatamente, porque pode ser um caminho, né, perigoso. Já está ficando assim, perturbador. A sociedade está muito difícil. A gente tem pesquisas que mostram que é a primeira geração que tem um QI inferior de seus pais. Isso. Por quê? Porque a gente sabe que o cérebro precisa de novas conexões neurais para ele se expandir, para ele fortalecer essa inteligência, para ele desenvolver novas inteligências. É algo químico, né? É algo químico. E se a gente não experiencia, a gente fica como sujeito passivo da tela, essas crianças, a gente está ali só recebendo informação de pouca qualidade, né? Porque grande parte das informações lixo, que alimentam os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos não param, né? Então eles produzem cenários catastróficos, né? De muita dificuldade. Então se eu penso numa prova, a prova vai ser horrível, né? Tudo vai ser muito difícil, então o nosso cérebro não para de pensar, produz um sintoma muito comum, a ansiedade, que é essa aceleração desses pensamentos de um cérebro que não dá conta de arcar com tudo aquilo que ele me fala através do pensamento. Então o cérebro que não descansa, que causa ansiedade, que causa outros, né? Não só ansiedade, mas tristeza, angústia, a ponto de virar adoecimento físico.
Porque a gente não sabe como lidar com isso, a gente está aprendendo a lidar com todos esses sintomas. E aí vai vir no corpo, que é como se a emoção ficasse ali. Me ouve, eu trago um sinal, toda emoção tem um sinal. E se ela não é conduzida ou manejada, vai vir em forma física, aí a gastrite, né, que não somatiza. Somatiza. Você como médico, quantos médicos já se convenceram, né, de vários sintomas e doenças que aparecem no consultório, que tem fundo ou causa ou dedo total emocional. E hoje é o que está em alta, né? É o que está em alta. A gente não despreza isso que eu falo, assim, não vamos colocar tudo na conta do emocional. Então tem que fazer o exame, tem que checar, né, a parte física, o que é, mas vamos investigar também se isso tem algo emocional, que a emoção quis falar há tempos, é como se fosse uma cadeia cognitiva, que o Daniel Goleman, né, um pesquisador que fala muito sobre isso, sobre inteligência emocional, pesquisou e mapeou. Então é como se fosse a emoção traz um sinal, a gente não ouve, né, a gente despreza, a tristeza eu ignoro, eu coloco embaixo do tapete, né, porque é uma emoção que eu não quero sentir, por exemplo, tristeza, angústia, ou até o medo, e aí a emoção vai ficar batendo na porta, uma hora ela vai falar. A gente, então, que é de uma geração de analfabetos emocionais, mais difícil ainda para nós, né? Assim, a gente despreza totalmente a emoção. Principalmente em relação ao homem, tem esse estereótipo que demonstrar emoção é ser vulnerável, é ser fraco. Frágil. Né? Não é verdade? Sim. Então chorar não é coisa de homem, né? Mas a gente sabe que por dentro essas emoções vão estar ali explodindo de uma forma que pode ser uma doença, algo muito mais grave. Dá um episódio completo, tá, que ela acabou de dizer, porque existe um questionamento até mesmo da masculinidade, né? O que é o homem hoje? Isso dá um episódio muito interessante de a gente trabalhar essa temática aí com um grupo de homens, bem interessante. É isso aí. Kleber, voltando aqui, você falou a dificuldade hoje em recrutar, né, a pessoa se adaptar a uma cultura, né, porque vive numa bolha. Então, para você, quais tendências você enxerga no futuro do trabalho e da educação corporativa? Eu tenho batido muito na tecla com os meus clientes de que eu acredito que as empresas têm que virar escolas. Né? Então, tem que ter de criar ambientes e criar dinâmicas dentro das empresas que funcionem como estruturas educacionais. Como eu falei anteriormente, a gente está tendo um problema muito sério da qualidade comportamental dos jovens que vão para essas empresas. Então, eu tenho falado muito para os meus clientes, até uma brincadeira séria, que assim, a gente tem que tomar cuidado como que a gente trata um estagiário, porque esse estudante, esse jovem, ele vai se tornar um líder no futuro, pode se tornar um líder no futuro, liderar a equipe, e a gente tem que fazer com que essa passagem, que é um momento muito marcante. Você foi estagiário? Você chegou a ser? De certa forma. De certa forma, você fez a residência. Você faz a residência, a prática, a medicina é muito prática. Muito prática. Você tem uma memória muito viva daquela época? Sim. Perfeito. Se você tivesse uma memória viva ruim, isso pode influenciar a forma como você vai se transformar no profissional do futuro e vai lidar com outras pessoas. A Flávia, terapeuta, ela pode falar melhor sobre isso, das ancoragens que são feitas nessa fase inicial da primeira fase adulta, em que isso reverbera lá na frente. Então eu sempre falo com os meus clientes para poder ter um cuidado extremo com os estudantes nessa fase, porque eu falo assim, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está alimentando eles. Quais são as ancoragens que nós vamos fazer com eles, naquele momento que ele está passando pela sua empresa, que é um momento muito rico, muito importante, impactante e construtor para a personalidade futura. Então a gente tem que fazer um processo de acolhimento. Nesse sentido, as empresas elas têm tido a necessidade de se transformar em escolas. A gente precisa de ensinar mais, a gente precisa de criar ambientes que acolham, que preservem e que potencializem as habilidades dos estudantes. Então, eu atendo muitas pequenas empresas, né? E uma das orientações que eu faço é assim, vamos treinar alguém para ser padrinho ou madrinha desse estudante, não vamos só colocar eles para eles poderem atender ao programa de estágio, passar pela empresa e seguir. Vamos fazer com que aquela passagem ela seja muito rica,
e potencialize as qualidades daquele jovem, que ele descubra realmente quais são as habilidades dele e onde que ele quer investir, onde que ele pode investir. Isso se dá através de um programa bem estruturado de estágio nas empresas. Então, transformar as empresas em escolas que acolhem, que ensinam e que ajudem esses jovens, não somente os jovens, né, mas a gente tem estendido aqui, a gente tem visto a extensão do ficar em casa, né? Tem pessoas com mais de quase 30 anos e ainda numa situação de estar em casa, de ter começado a jornada de trabalho um pouco mais adiante, mas que as empresas elas entendam que elas estão recebendo o primeiro emprego, o estudante, em que elas acolham eles e tenham programas minimamente estruturados. Então, onboard perfeito ali, né? Pegar lá, você não pode largar, mas você também não precisa de ter um programa super caro de acolhimento, de integração, de desenvolvimento. Você tendo minimamente uma forma de recebê-lo positiva, em que ele tenha um padrinho ou uma madrinha que acolha ele e caminhe lado a lado para que resolva dúvidas básicas, que oriente, já é muita coisa. Se você consegue entregar 1, 2 treinamentos por ano de aspectos comportamentais ou técnicos, enfim, também já ajuda. Então como eu atendo, quando a gente fala, Léo, de grandes empresas, elas já têm programas estruturados. Mas o meu foco é em pequenas e médias empresas, que estatisticamente é a base de contratação do país. A indústria ela é responsável por entre 14% e 17% da contratação. Então, no universo de mais de 60 milhões de pessoas em condição economicamente ativa, de profissionais que estão em condições de trabalhar, a indústria, que é grande contratadora, na verdade, não é a grande contratadora, ela só contrata 14% da mão de obra. O restante ela está distribuída entre as pequenas e médias empresas. Então, a minha linha de defesa e de trabalho com essas pequenas e médias é para poder conscientizar o empresário de que ele precisa minimamente criar condições no seu local de trabalho que façam o acolhimento da forma correta desses estudantes. Porque aí, voltando na minha fala anterior, se você faz com que a passagem desse estudante seja ruim, nós podemos estar criando líderes ruins para o futuro. Então, acolham. E é muito interessante porque quando você trabalha sob essa ótica com o empresário, que às vezes ele não teve a informação necessária, ele fala assim, cara, interessante esse ponto de vista que você está me dando aqui, Kleber. Então, quer dizer que se eu consigo configurar meu ambiente de trabalho para poder acolher esse estudante, ou esse profissional de primeiro emprego, ou sem experiência, eu, de certa forma, estou fazendo um papel social importante. E aí, quando ele se conscientiza, a gente começa a ajudar ele a criar minimamente esses parâmetros do acolhimento, da integração, do desenvolvimento, transforma até o líder, transforma o empresário. E ele começa a entender que ele tem um papel social extremamente importante, porque eu sempre falo para os meus clientes, o estágio ele tem 2 portas de saída, ou melhor, uma porta que retroalimenta a empresa, então ele fica na empresa, ele é contratado, assina a carteira, e aí ele começa uma jornada profissional, ou ele vai ser devolvido para o mercado. Então eu falo, qual que é a qualidade com que você está devolvendo o estudante para o mercado? Como é que você está contribuindo para a nossa sociedade durante essa jornada do estudante? Você capacitou, você acolheu, você integrou, você desenvolveu e você está falando assim, vai e voa. E aí, voltando na sua residência, no meu primeiro estágio foi horroroso. 14 anos de idade eu era maltratado dentro da empresa. Eu lembro de até objetos voando. Sim, foi muito ruim. Ressignifiquei e fui embora. Mas quantas empresas em que o estudante é maltratado? A gente, nesses anos de prática, mais de 4 mil processos, a gente entende que tem locais em que os estudantes são maltratados mesmo, psicologicamente, fisicamente.
tem assédio sexual, tem violência física, violência moral. Então, eu enquanto agência de estágio, eu não estou ali só para poder fazer a regulamentação legal da integração do estágio. Eu também tenho que orientar esse enorme quantitativo de empresas que estão flutuando no meu ecossistema para poder fazer o impacto positivo. Então, eu capacito o empresário conversando nos diálogos que a gente dá, imposto, logicamente, mas nos diálogos a gente pega cada gente dura, sabe, que fala assim, aqui comigo no chicote, aqui comigo, se não fizer o que eu mandar, o negócio vai esquentar, a chapa vai esquentar. Eu falo, rapaz, calma, porque você está lidando com seres humanos, esses seres humanos têm problemas também, então crie um processo de acolhimento. Eu acho que é nesse tom, sabe, Léo, que a gente consegue contribuir com a sociedade melhor, sabe, através do que a gente faz. Então, eu não sou terapeuta, Flávio, mas eu acabo ouvindo muito e com os meus anos de experiência eu consigo de dar um caminho, uma linha. E às vezes eu encaminho para terapeuta. Falo, vai buscar acolhimento profissional porque você está precisando. E às vezes a pessoa fala assim, mas você acha mesmo que eu preciso de uma atenção especial? Eu falo, cara, tenho total certeza, porque realmente tem algumas coisas que você precisa resolver. Então, é um trabalho de formiguinha que a gente vai fazendo, né? Sempre um trabalho de one by one, mas que quando a gente olha para uma trajetória de anos e vê que está se construindo um legado interessante, a gente fica muito feliz desse trabalho, sabe? Bom, esse é olhar para as pessoas. Olhar para as pessoas. E como é o desenvolvimento pessoal seu? O que te mantém centrado? Quais são os pilares, os rituais que fazem parte da sua vida para te manter nessa performance sem abrir mão da saúde e da sua presença ali? Não sei. Brincando. É lógico que eu sei, eu tenho 47 anos, eu cuido da minha saúde, eu pratico atividade física, eu medito quando é possível. Eu fico com a minha família também o máximo que eu posso. Eu tenho alguns rituais matinais que são extremamente importantíssimos para mim. Faço pilates por conta da minha coluna, tenho uma hérnia de disco, então eu preciso de manter minha coluna ativa. Eu não quero eu tenho um medo tremendo, assim, algo que me deixa muito incomodado é ser uma pessoa sênior, um idoso sem mobilidade. É algo que me deixa muito preocupado, porque eu vejo tanto que é ruim uma pessoa de 65, 70, 80 anos com baixa mobilidade, né? Então, essa é uma questão que eu tenho muito cuidado. Em relação ao mental, eu acho que o aprendizado ele tem que ser contínuo, né? Quando a gente fala das dinâmicas de aprendizado da andragogia, esse processo de você aprender o tempo inteiro, do aprendizado ao longo da vida, é algo que é inegociável para mim também. Então eu tenho 3 especializações e cada especialização ela tem um lugar de utilidade naquele momento profissional que eu estava vivendo. Então quando eu faço administração e vou fazer uma pós em gestão estratégica, é porque a multinacional me requeria que eu olhasse para a questão estratégica, de processos, eu fui fazer. Quando eu vou empreender na área de recursos humanos, eu vou buscar capacitação na recursos humanos e, por último, a psicologia organizacional. E estou agora pleiteando a entrada no mestrado em administração, que é a minha ciência, né? E para poder me capacitar ainda mais. Então, assim, a leitura, sabe, constante, os hábitos, os bons hábitos saudáveis para a gente poder estar entrando numa fase agora de senioridade que a gente precisa tomar atenção com as taxas, com essas questões hormonais, precisa bastante atenção. Então, acho que cultivar hábitos saudáveis, cuidar da cabeça, pegar uma praia, ir para um campo, andar de bicicleta, brincar, rir, sabe, de levar a vida com tranquilidade, de rir de si mesmo, sabe, de saber que a Flávia estava falando no início da conversa, né, que por sua estrutura familiar, né, 3 filhos, uma profissional com múltiplos pratinhos, né, 4. Os pratinhos que ela equilibra no dia a dia,
Mas eu tenho uma válvula de escape que eu falo assim para minha esposa. Pelo volume de coisas que a gente assume fazer, se eu atender 80% do que eu tenho que fazer bem e errar nos 20%, tá tudo bem, sabe? Eu não vou me martirizar porque eu perdi um compromisso. Eu estava vindo para cá e a gente tinha marcado um horário e o trânsito pegou. E assim, eu fiz uma programação, deu errado, um acidente, coisas que são infortúnios do dia a dia. E eu vou me frustrar, eu vou ficar ligando desesperadamente para dizer, eu vou me atrasar 10 minutos, sabe? E está tudo bem, o mundo supera e a gente segue em frente. Então, se eu acertar, Léo, 80% do que eu me comprometo, eu estou feliz. O restante a gente lida e reprograma, reagenda, pede desculpa, fala eu errei, sabe? Eu acho que é uma forma, um lifestyle que a gente precisa de valorizar cada vez mais, porque eu não sou perfeito, não quero ser perfeito, não vou ser perfeito nunca. A única perfeição que existe é de Deus. Então, não me cobro isso. Eu me cobro ser feliz, me cobro ser saudável, ter mobilidade, Fui para o Pilates hoje, então já estou alongado, estou feliz. Não fico feliz quando não vou, porque me trava a coluna e me traz dor. Eu acho que falta um pouco disso, sabe, Flávia, das pessoas... leveza, né? Da leveza, de tentar levar a vida bem, de ser um bom vivan, de curtir a vida no que ela... Ali, né? Ter equilíbrio e, assim, entender que aquele mundinho do Instagram não existe, cara. Não existe. É um microfragmento distorcido ainda, né? E muito questionável da qualidade daquilo dali. Então, sabe, de desligar também, de assistir um filme, de estar com a família, de viajar, muito ligado à natureza. Então, sempre que eu posso, eu estou com o pé na grama, sabe, essa indumentária profissional que a gente usa no nosso dia a dia, eu sempre que eu posso, eu me dispo dela, coloco uma bermuda, um chinelo e vou caminhar na praia, vou passear, porque eu acho que é necessário para a gente poder viver a vida bem, né? É isso aí. Flávio, você cuida de pessoa todo dia, né? Sim. Mas quem cuida de quem cuida? Boa pergunta. Verdade. Quais hábitos, práticas ou espaços que você criou para sustentar seu equilíbrio emocional e sua clareza como terapeuta educacional? Então, por muito tempo assim na minha vida, eu acho que eu estive muito mais no papel de cuidadora, né? Sou filha mais velha, de pais que trabalharam muito responsáveis e primeiro cuidando dos meus irmãos, né? Então, eu tenho 2 irmãos mais novos que eu falo que são como os meus filhos, assim, né? Então, cuidei e me senti responsável por eles durante muito tempo da minha vida. Eu tinha uma frase que se eu estivesse num lugar que meus irmãos não pudessem estar, não fazia sentido para mim, então de tão simbiótico que era. E que talvez ainda, né? Mas aí a gente vai fazendo esse trabalho de autoanálise, eu faço análise 2 vezes por semana, então fui me permitindo um pouco ser cuidada, né? Assim, estar nesse lugar também de olhar para mim e não sentir culpa. E aí a maturidade vem, vários elementos, a gente vai experienciando ao longo da vida, né? Muitas coisas, e fui entendendo que eu precisava, para cuidar do outro, cuidar de mim primeiro, estar bem comigo mesmo, senão não vou ter nem como, né, ter disponibilidade para esse outro. Então eu comecei a fazer exercício físico há 3 anos, assim, pouco tempo, né? Fui avizinhando nos 40, fui me preocupando, realmente preciso investir em algo que, né, me traga qualidade de vida. Então a minha análise é inegociável 2 vezes por semana, que é a minha terapia, o exercício físico todos os dias, a minha aula de ginástica coletiva, que não abro mão, um professor maravilhoso, o Rui, todos os dias, né, tempo de qualidade com a família, né, essa desobrigação de ter que estar disponível todo o tempo, né, que eu sempre fui aquela que dei conta de todos os problemas dos outros e de ter que resolver. Às vezes o outro não precisa que eu resolva, ele precisa de um espaço para ele resolver também, caminhar com as suas próprias pernas. A análise, né, a psicanálise fala muito dessa falta, o Freud fala, né, às vezes a falta é importante, a lacuna é importante. Então até para as minhas crianças também eu deixo um pouco mais eles terem oportunidade de experimentar esse vazio, essa falta, de caminhar com as próprias pernas, né? E aí cada um vai ter a sua carga que lhe é própria.
Então, óbvio, disponibilidade em ajudar, isso nasceu comigo, assim, eu gosto. Eu acho que a gente tem que transbordar, ser generoso, ajudar as pessoas, mas tem um caminho que vai ser próprio do outro, que eu não vou poder viver por ele. E isso com muita terapia e caminhada que eu fui aprendendo, e ainda é difícil para mim. É difícil eu ver o outro e não querer ir lá e salvar e ajudar, mas eu tento me policiar e colocar um pouco mais no meu lugar. Quando eu estou, né, profissionalmente falando, eu faço muito mais perguntas, né, porque às vezes a minha verdade quase nunca vai ser a do outro. Então é muito mais propício eu instigar o outro a procurar a sua verdade. A solução está dentro de nós mesmos. Talvez o que é a solução para mim não vai ser a solução para o outro, para o problema do outro. Agora eu instigá-lo, perguntar, fazer perguntas, fazer ele ligar os pontinhos, né, que a gente chama de livre associação na análise, associar ali e ele trazer a solução daquilo que angustia ele, isso vai ser muito mais efetivo. E é o que eu faço com as minhas crianças também. Pergunto, devolvo a pergunta para eles. Então, desde um desenho que uma filha me traga, querendo minha validação, eu pergunto para ela, o que você pensou aqui? Como é que você chegou a esse resultado? Tipo assim, como que você desenhou isso? Fala para mim, eu quero ouvir a sua vivência, o seu mundo, né? Não só a minha validação, porque você não precisa depender dela para entender que você é importante e valoroso no mundo. E às vezes a gente fica tentando o tempo inteiro provar algo para alguém, né? Querer fazer valer o nosso valor, e o nosso valor muitas vezes está na concordância e na aprovação do outro. E às vezes a gente aprende isso desde a infância, que se o outro aprova, o outro me valida, eu sou bom o suficiente. Se o outro não gosta, eu começo a me colocar em dúvida. Muito bom. Eu acho que, só complementando, acho que a família tem um papel importante, né? Eu acho que eu não conseguiria fazer metade do que eu faço. Participo de associações, de 3 associações, lidero uma empresa agora, sócio em outra, estamos fundando outra empresa agora também, mas eu não conseguiria fazer isso sem o suporte e o apoio da minha esposa. Isso é algo que está claro, sabe, dentro da minha trajetória, o quanto quando ela deixa o emprego dela e vem empreender comigo há 8 anos atrás, a gente inicia essa construção, a gente agora começa a entender como equilibrar os pratinhos, porque tem muito a ver com essa última pergunta, que tem a ver com a produtividade. Como é que eu me torno altamente produtivo, preservando saúde mental, saúde física, dando qualidade de tempo para minha família, e ainda assim empreendendo em múltiplos negócios, em conjunto com a esposa, que aí a gente tem uma relação de sócio, marido e mulher, que elas estão totalmente integradas ali. Então, há um processo de descobrimento e de autoanálise, de autocuidado, de olhar para o outro muito grande, mas eu tenho certeza que eu não conseguiria fazer metade se não fosse minha esposa, né? Eu acho que essa parceria é importante, né? O Rodrigo, meu marido, quando eu comecei nessa jornada, ele começou a perceber, né, que eu comecei a mudar muito, assim. Aí ele falava, o que está acontecendo? Estou curioso. Eu quero, né, quando a gente teve a nossa terceira filha, né, assim, a Luísa, quando nasceu, aí eu comecei, né, a aprofundar e mergulhar e tudo aquilo que eu estudava fazia sentido. Aí eu quero beber dessa fonte, né? E essa parceria é importante, né? Que ele entrou no bonde junto, né? E aí ele foi fazendo alguns cursos comigo e ele foi implantando, ele fazia coisas com os alunos dele, né? Na sala de aula, ele falava, hoje a gente não vai falar de direito, a gente vai fazer uma aula diferente. Ele colocava os alunos em U, né? A gente fazia um roteiro antes de eu entrar lá na FDV e ele instigava esses alunos a pensar. Qual o seu Ikigai? O Ikigai é o termo, né, que o japonês é muito usado lá no Japão, num conjunto de ilhas chamado Okinawa. Hoje tem livros sobre, os pesquisadores foram lá estudar por que é a ilha que mais tem centenários no mundo. Porque eles vivem sob a premissa do Ikigai. O que é o Ikigai? É um sentido de viver. Então eles já nascem procurando esse sentido. O que eu sou bom? Né? Um propósito. Eu sou bom em algo. O que eu posso ser ainda pago por isso? Pode ser uma profissão. Se eu devolvo para o mundo ainda e sou pago, isso pode ser minha missão, o meu propósito. Então eles são instigados desde criança a descobrir o seu Ikigai. Isso traz longevidade, né? Isso traz qualidade de vida, isso traz sentido de viver, propósito, isso, né, nos traz qualidade no viver.
E aí ele começou a levar esse termo para a sala de aula, né? E fala do Ikigai para os alunos, e os alunos, assim, totalmente, né? Tipo assim, não, eu só estou aqui para... Exatamente. E aí o feedback foi a melhor aula que a gente teve, de todo o curso. Porque o professor nos colocou... Vou convidar o Rodrigo aqui, então, para falar um pouquinho de Ikigai para ele. Muito bom. A gente tinha na nossa entrada da nossa outra casa um letreiro, assim, Ikigai, para todo mundo que chegar se provocar e perguntar mesmo, mas o que é isso? E a gente, né, ele fazia questão de falar, eu também, ele fala muito ainda para os alunos desse Ikigai, fala para os estagiários, é esse sentido de vida que a gente vê que falta nessa juventude, né? Que sente dores, né? Eu recebo meninos que falam, eu sinto dor aqui, desses vazios existenciais, né? Então, o Ikigai é esse provocar, né? Quem sou eu? O que faz sentido para mim? E às vezes são coisas que faziam sentido para mim quando eu era criança. E aí as minhas arestas foram sendo aparadas porque eu tinha que caber em caixas. Eu fui perdendo meu Ikigai ao longo do caminho. Questão do enlatado, né? Vai enlatando. Exatamente. Porque tudo que cabe na caixa é mais fácil de ser conduzido. Então é muito mais fácil na casa a gente educar crianças que são padrões. Né? Na escola, crianças que fazem tudo igual, que vão obedecer ordens, que vão fazer o que é esperado de ser feito. Às vezes a rebeldia é um talento. Exatamente, a coragem de sair dessa caixa, né? A coragem. Então não é para qualquer um, nós não estamos preparados também para lidar com quem sai fora da caixa, é muito disruptivo para nós. É o diferente, é o louco, é o rebelde, a gente logo acha um termo, uma taxação para dar, mas na verdade será que ele não é o corajoso? Que ele tem coragem de ser ele mesmo? Não é mais um gênio que nasceu, né? Porque os maiores gênios do mundo eles eram taxados, rebeldes, né? Taxados, como loucos, né? É isso aí. Então, acho que a gente vai caminhando para o fim. Eu sempre faço a mesma pergunta para os nossos convidados. O significado do nível acima em suas vidas e carreiras. Quem responde primeiro? Nível acima? Nível acima... Eu acho que a gente chega num nível acima quando a gente consegue ser a gente mesmo nesse mundo, assim. Num mundo que tenta nos encaixar todo o tempo em padrões pré-estabelecidos, quando a gente tem a coragem de mergulhar e nos deparar sem as máscaras, sem as armaduras que a gente vai colocando ao longo da vida, e nos deparar realmente com esse humano que cada um é, né? Com dores, mas também com muita potência, com muitas habilidades que podem ser desenvolvidas, né? E potencializadas, eu acho que a gente chega num nível acima. A gente é coerente com o discurso, o que a gente vive, com o que a gente é, com o discurso, e tudo vai nos levando ainda mais, porque vai fluindo, a gente entra num estado de flow. Quando a gente está no lugar certo, sendo quem nós somos, quem nós nascemos para ser aqui nesse mundo, esquecendo um pouco mais do que a gente veio fazer, a gente não tem que fazer só. Primeiro eu sei quem é essa pessoa, eu não sou a profissão só. Antes eu sou um ser humano, dotado de muitas características maravilhosas e que estou aqui de passagem e fazer valer realmente essa vida que me foi confiada, a cada um de nós, né, que foi confiado. E essa é a missão também, eu acho que a gente tem com os pais, como pais, né, de fazer esses filhos serem potentes naquilo que eles nasceram para ser, terem sentido, encontrarem o seu Ikigai. Tenho certeza que eles vão ter uma vida muito boa, muito feliz, muito próspera, mesmo que as dores, as angústias atravessarem, que fazem parte do caminho, eles terem sentido e certeza de quem são. Então, nada tira a certeza de que tudo passa e que o melhor ainda está por vir, né? E que a gente só tem o hoje. E esse hoje precisa ser o melhor aproveitado possível. Muito bom. Eu acho que minha interpretação do nível acima hoje, eu acho que está ligado muito a respeito. A se respeitar, respeitar o outro, as diferenças, de não querer, sabe, encaixar o outro dentro daquilo que você acha que é certo. E quando você encontra, quando você começa a exercer o respeito de uma forma plena, isso te traz uma leveza muito, muito grande. Eu acho que as pessoas estão precisando de olhar para a palavra de respeito com mais carinho, com mais responsabilidade, e com mais reverência, porque no respeito talvez esteja o nível acima de todo mundo, porque na hora que você começa a respeitar o outro, seu cônjuge, seu filho, seu pai, a perdoar, sabe, os seus amigos, a sociedade, com quem você trabalha, você começa a respeitar
a buzinada do carro do lado, em que você fala, ele deve estar com algum problema, deixa ele passar, em que você não compete por um lugar na fila do banco, sabe? Essas pequenas atitudes, quando você respeita uma senhora para poder ajudá-la a atravessar a rua, isso tudo talvez faria com que a nossa sociedade ela se elevasse um pouquinho de patamar. Então acho que respeito para mim é algo muito forte e que nos leva a um nível acima, porque nos traz plenitude de viver. Então, respeitar a diferença, respeitar, sabe, os seus limites, né? Respeitar, às vezes, a privação do sono, preciso dormir, preciso recarregar as baterias, eu vou até aqui, respeitar. Eu tenho uma coisa que eu gosto muito, que eu aprendi com um grande mentor, que é o Lucas Fonseca, né, que é um treinador de pessoas, em que ele fala assim, ô Kleber, o não te economiza tanto trabalho, que o dia que você entender o poder da palavra não para as coisas, isso vai te fazer muito feliz. E aí eu peguei isso para mim. Eu acho que respeitar também é aprender a falar não para as coisas, sabe? De falar, cara, daqui para frente eu não vou, não quero, não preciso disso, agradeço, mas eu não vou no aniversário, eu não vou na festinha, eu não vou nesse compromisso, não quero esse projeto, não quero esse cliente. Isso me trouxe uma leveza enorme no viver, quando eu comecei a respeitar, a usar com mais plenitude a palavra respeito. Então acho que é isso, o nível acima é a gente começar a se respeitar em tudo. Então vamos lá, Kleber Alves, uma frase que te define e aonde o nosso público te encontra. Uma frase que me define... Vai pensando aí, Flávio. Rolou a bola para mim agora. Uma frase que me define... tem uma frase que eu gosto muito e que faz parte da jornada da minha família, que é a jornada é o destino. Então a gente tem que curtir a jornada, sabe, da vida. E me encontro no meu perfil do Instagram, que é aberto, estou lá para poder me comunicar com todo mundo, que é Kleber P. Alves. No LinkedIn também, que é a rede profissional que eu uso muito também, Kleber Alves, pode colocar lá que me encontra. Acho que é isso. Kleber com K. Kleber com K. E aí, Flávia? Me deixou pensativa. Ganhou um tempinho, hein? Acho que não tenha medo de ser quem você é. É uma frase que é bem disruptiva, assim, para quem... Assim, fui a filha boazinha, a pessoa boazinha, né? Então, para mim, é muito objeto de análise essa frase, assim, né? De que as pessoas gostem de nós por quem nós somos e não por o que a gente oferece ou o que a gente faz, né? Que a gente tenha realmente coragem de ser. E coragem de ser imperfeito, né? Que até o livro da Brené Brown, que é um best-seller, esse livro fala muito dessa coragem de falar não, de colocar limite no outro e também de ser vulnerável, né? De recalcular a rota. Então, acho que faz muito sentido para mim. Na minha rede, eu tenho Instagram, Flávia Vicente Freitas, é aberto também, tem lá um pouquinho do que eu penso. Não sou digital, então, assim, é um pouco analógico, apesar de estar na rede. Transição. Estou na transição, mas ainda sou muito resistente, então eu preciso melhorar, mas é um bom contato, um bom canal de contato, com certeza. Então tá. Antes de finalizar, eu queria agradecer, né? A gente grava na Estúdio Conceitual, é uma loja que fica em Bento Ferreira. Vocês podem perceber que cada episódio ele está num cenário diferente, porque é uma loja de móveis e artigos para casa, vocês compram do A a Z. Então agradecer aí o espaço. E assim a gente finaliza mais um encontro, né? Mais um programa. Eu queria agradecer muito. Eu acho que, cara, de fato, as histórias de vocês são muito provocantes. Acho que traz muitos insights aí para muita gente, né? Eu mesmo aprendi muito. Estou conhecendo os dois, não quero ficar distante, tá? Obrigada. Então, se você gostou, você pode, por favor, avisar um amigo. Nós estamos aí na rede Spotify, no YouTube. E, mais uma vez, agradeço aqui a presença de vocês. Obrigado pela oportunidade. Obrigada. Foi ótimo.